Prefácio. Assassinos econômicos, AES, são profissionais altamente remunerados cujo trabalho é lesar países ao redor do mundo em golpes que se contam aos trilhões de dólares, manipulando recursos financeiros do Banco Mundial, da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, USA, além de outras organizações americanas de ajuda ao exterior. Eles os canalizam para os cofres de enormes corporações e para os bolsos de algumas famílias abastadas que controlam os recursos naturais do planeta. Entre os seus instrumentos de trabalho incluem-se relatórios financeiros adulterados, pleitos eleitorais fraudulentos, extorsão, sexo e assassinato. Eles praticam o velho jogo do imperialismo, mas um tipo de jogo que assumiu novas e aterradoras dimensões durante este tempo de globalização. Eu sei do que estou falando. Eu fui um AE. Escrevi este texto em 1982 como as palavras iniciais para um livro ao qual atribuí o título provisório de Conscience of Economic Hitmen. O livro é dedicado aos presidentes de dois países, homens que haviam sido meus clientes, a quem eu respeitava e considerava como consciências semelhantes à minha: Jaime Roídos, presidente do Equador, e Hernán Torrijos, presidente do Panamá. Ambos acabavam de morrer em desastres aéreos. A morte deles não foi acidental. Eles foram assassinados porque se opunham àquela fraternidade de chefes de corporações, de governos e de bancos cuja meta é o Império Mundial. Nós, os AES, fracassamos no nosso trabalho de cooptar Roídos e Torrijos, e os outros tipos de matadores, os chacais a serviço da CIA que vinham imediatamente depois de nós, entraram em ação. Fui persuadido a parar de escrever este livro. Retomei a redação dele ainda umas 4 vezes nos 20 anos seguintes. A cada ocasião, a minha decisão de recomeçar era influenciada pelos acontecimentos mundiais no momento: a invasão americana do Panamá em 1989, a Primeira Guerra do Golfo, a Somália, o surgimento de Osama Bin Laden. No entanto, as ameaças ou os subornos convenciam-me a parar. Em 2003, o presidente de uma importante editora americana subsidiária de uma poderosa corporação internacional leu o rascunho do que agora se tornou Confissões de um Assassino Econômico. Ele o classificou como uma história emocionante, que precisa ser contada. Então ele deu um sorriso triste, abanou a cabeça e me disse que, se os executivos da sede mundial da empresa fizessem alguma objeção, não poderia assumir os riscos de publicar a obra. Aconselhou-me a transformá-la em obra de ficção. Poderíamos promover a sua imagem nos moldes de um romancista como John le Carré ou Graham Greene. Mas esta história não é ficção, é a história verdadeira da minha vida. Outro editor, mais corajoso, não subordinado a uma corporação internacional, concordou em me ajudar a contá-la. Esta história precisa ser contada. Vivemos em uma época de crises terríveis e de enormes oportunidades. A história deste assassino econômico em particular é a história de como chegamos ao ponto onde estamos e por que atualmente deparamos com crises que parecem insuperáveis. Esta história precisa ser contada porque só depois de compreender os nossos erros no passado seremos capazes de aproveitar as oportunidades que surgirem no futuro. Por que o 11 de setembro aconteceu e também a Segunda Guerra no Iraque? Porque além das 3.000 pessoas que morreram no 11 de setembro de 2001, pelas mãos de terroristas, outras 24.000 morreram de fome e causas semelhantes. Na verdade, 24.000 pessoas morrem a cada dia porque são incapazes de obter o alimento necessário para o seu sustento diário. Mais importante ainda, esta história precisa ser contada porque hoje em dia, pela primeira vez na história, uma nação tem a capacidade, o dinheiro e o poder de mudar tudo isso. É a nação em que eu nasci e aquela a qual servi como um AE, os Estados Unidos da América. O que, afinal, acabou me convencendo a ignorar as ameaças e os subornos? A resposta breve é que a minha filha única, Jéssica, terminou a faculdade e foi viver por conta própria. Quando, há algum tempo, eu disse a ela que estava pensando em publicar este livro e contei-lhe sobre os meus temores, ela comentou: "Não se preocupe, pai. Se eles pegarem você, eu continuo de onde você parou. Precisamos fazer isso em nome dos netos que espero lhe dar algum dia." Esta é a resposta breve. A versão mais extensa tem a ver com a minha dedicação ao país em que fui criado, tem a ver com o meu amor pelos ideais expressos pelos fundadores e patriarcas desta nação, tem a ver com o meu profundo compromisso com a República Americana que hoje promete vida, liberdade e a busca da felicidade a todas as pessoas, em qualquer lugar, e também tem a ver com a minha determinação, depois do 11 de setembro, de não permanecer mais omisso enquanto os AES transformam essa república num império mundial. Esse é o conceito por trás da versão mais extensa da resposta. O conteúdo que o fundamenta é desenvolvido nos capítulos a seguir. Esta é uma história verídica. Eu a vivi, cada minuto. As visões, as pessoas,
Os diálogos e os sentimentos que traduzo aqui são todos parte da minha vida. Esta é a minha história pessoal, e ainda assim aconteceu dentro do contexto maior dos acontecimentos mundiais que moldaram a nossa história. Trouxeram-nos até o ponto em que nos encontramos hoje e formam o alicerce do futuro dos nossos filhos. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para representar essas experiências, essas pessoas e esses diálogos com a maior exatidão possível. Toda vez que discuto acontecimentos históricos ou recrio diálogos com outras pessoas, faço com a ajuda de diversas fontes, documentos publicados, registros e anotações pessoais, materiais diversos colecionados, meus e de outras pessoas que participaram dos acontecimentos, os 5 rascunhos que esbocei anteriormente, e relatos históricos de outros autores, em especial os publicados recentemente e que revelam informações que antes eram classificadas ou não estavam disponíveis por outras razões. As citações são listadas como notas, no fim do livro, permitindo aos leitores interessados aprofundar-se nesses assuntos. O meu editor perguntou-me se nos chamávamos mesmo de assassinos econômicos asterisco. Eu lhe garanti que sim, muito embora normalmente apenas pelas iniciais. Na 3 Verdade, no dia em que comecei a trabalhar com a minha professora Claudine, em 1971, ela me informou: a minha missão é transformar você num assassino econômico. Ninguém pode saber sobre o seu envolvimento, nem mesmo a sua mulher. Então ela acrescentou num tom mais grave ainda: depois que entrar, será para o resto da sua vida. Depois disso, ela raramente usou o nome por extenso. Éramos simplesmente AS. O papel de Claudine é um exemplo muito interessante da manipulação que está por trás do negócio em que entrei. Bonita e inteligente, ela era altamente eficaz. Percebia os meus pontos fracos e os usava da melhor maneira possível em benefício próprio. O trabalho dela e a maneira como o executava exemplifica o grau de sutileza das pessoas por trás daquele sistema. Claudine movia os pauzinhos quando explicava o que eu seria convocado a fazer. Meu trabalho, dizia ela, era encorajar os líderes mundiais a tornar-se parte de uma vasta rede de relações de trabalho que promove os interesses comerciais americanos. No final, esses líderes estarão completamente enredados numa teia de débitos que garante a sua lealdade. Podemos manobrá-los como quisermos, para satisfazer as nossas necessidades políticas, econômicas ou militares. Eles, por sua vez, sustentam as suas posições políticas oferecendo ao povo parques industriais, usinas energéticas e aeroportos. Os proprietários de empresas de engenharia e construção americanas tornam-se fabulosamente ricos. Hoje vemos os resultados desse sistema revoltar-se contra a sociedade. Os executivos das nossas mais respeitadas empresas contratam pessoas com base em remunerações que beiram o trabalho escravo para jornadas escorchantes em condições de trabalho desumano em fábricas com as piores condições de trabalho nos 6 países asiáticos. As companhias petrolíferas não fazem outra coisa a não ser bombear toxinas nos rios das florestas tropicais, matando conscientemente pessoas, animais e plantas e cometendo genocídio entre as culturas seculares. A indústria farmacêutica nega medicamentos para salvar as vidas de milhões de africanos infectados com o vírus do HIV. 12 milhões de famílias dentro dos próprios Estados Unidos preocupam-se sobre como obter a próxima refeição. O setor energético cria uma Enron. O setor administrativo cria uma Henderson. A relação entre a renda de 1/5 da população mundial nos países mais ricos e 1/5 dos mais pobres passou de 30 para ela em 1960 para 74 para ela em 1995. Os Estados Unidos gastam mais de 87 bilhões de dólares na condução da guerra no Iraque, enquanto as Nações Unidas calculam que com menos da metade dessa quantia seria possível água potável, alimentação adequada, saneamento básico e educação elementar para todas as pessoas do planeta. 6 E nós, os americanos, ainda nos perguntamos por que os terroristas nos atacam. Alguns poriam a culpa pelos problemas atuais numa conspiração organizada. Eu gostaria que fosse assim tão simples. Os integrantes de uma conspiração poderiam ser localizados e levados a julgamento. Esse sistema, no entanto, é alimentado por algo muito mais perigoso que uma conspiração, e movido não por um pequeno grupo de homens, mas por um conceito que se tornou aceito como uma doutrina sagrada: a ideia de que todo crescimento econômico beneficia a humanidade e que quanto maior o crescimento, mais amplos são os benefícios. Essa crença tem também um corolário, de que as pessoas que são mais bem-sucedidas em estocar os combustíveis do crescimento econômico devem ser exaltadas e recompensadas,
ao passo que as que nascem nas margens estão disponíveis à exploração. Está claro que esse conceito é errado. Sabemos que em muitos países em crescimento econômico beneficia apenas uma pequena parcela da população e pode, na verdade, resultar em circunstâncias cada vez mais desesperadas para a maioria. Esse efeito é reforçado pela crença do corolário de que os líderes dos setores que impulsionam esses sistemas devem desfrutar de uma posição privilegiada, uma crença que está na base de muitos dos nossos problemas atuais e é talvez também a razão pela qual abundam teorias conspiratórias. Quando homens e mulheres são recompensados pela cobiça, a cobiça torna-se um elemento motivador de corrupção. Quando equiparamos o consumo ávido dos recursos da terra com uma valorização que se aproxima da santidade, quando ensinamos aos nossos filhos a admirar pessoas que levam uma vida de abundância e quando definimos grandes sectores da população como subservientes a uma elite minoritária, estamos procurando problemas. E conseguimos. No seu esforço para expandir o império mundial, as corporações, os bancos e os governos, coletivamente a corporatocracia, usam as suas forças financeiras e políticas para assegurar que as nossas escolas, empresas e meios de comunicação apoiem tanto o seu conceito falacioso quanto o seu corolário. Eles nos levaram a um ponto em que a nossa cultura mundial é uma máquina monstruosa que requer quantias exponencialmente cada vez maiores de combustível e manutenção, de modo que no fim ela terá consumido tudo. O que se verificará sem nenhuma escolha a não ser devorar a si mesma. A corporatocracia não é uma conspiração, mas os seus integrantes adotam valores e metas comuns. Uma das funções mais importantes da corporatocracia é expandir e fortalecer continuamente o sistema e para todo o sempre. A vida daqueles que fazem acontecer, e os seus bens materiais, as suas mansões, iates e jatos particulares, são apresentados como modelos para nos inspirar a todos a consumir, consumir, consumir. Todas as oportunidades são aproveitadas para nos convencer de que comprar coisas é o nosso dever cívico, que a pilhagem da terra é boa para a economia, portanto, atende aos nossos mais elevados interesses. As pessoas como eu recebem salários escandalosamente elevados para promover a licitação do sistema. Se falhamos em nosso trabalho, uma forma de matador ainda mais maligna, o chacal, entra em cena. E se o chacal falha, então a tarefa recai sobre os militares. Este livro é a confissão de um homem que, desde o momento em que se tornou um AE, participou de um grupo relativamente pequeno de pessoas. Hoje as pessoas que desempenham tarefas semelhantes são mais numerosas. Elas têm títulos mais eufemísticos e transitam pelos corredores de empresas como a Monsanto, a General Electric, a Nike, a General Motors, a Walmart e praticamente a grande maioria das outras principais corporações mundiais. Num sentido muito real, Confissões de um Assassino Econômico é a história tanto minha quanto daquelas pessoas. É também a sua história. A história do seu mundo e do meu, do primeiro império verdadeiramente mundial. A história nos ensina que a menos que modifiquemos essa história, é certo que o fim será trágico. Os impérios nunca duram para sempre. Todos eles acabam em desastre. Eles destroem muitas culturas à medida que correm para uma dominação cada vez maior, e então acabam por cair. Nenhum país nem uma reunião de países pode subsistir a longo prazo pela exploração dos outros. Este livro foi escrito para que possamos retomar as rédeas da nossa história e consigamos refazê-la. Estou certo de que, quando um número suficiente de nós tomar consciência de como estamos sendo explorados pela máquina da economia que cria um apetite insaciável pelos recursos mundiais, resultando em sistemas que fomentam a escravidão, não iremos mais tolerá-la. Vamos reassumir o nosso papel num mundo em que uns poucos nadam na riqueza e a maioria chafurda na miséria, poluição e violência. Vamos nos comprometer a tomar o curso em direção à compaixão, à democracia e justiça social para todos. Admitir o problema é o primeiro passo no sentido de encontrar a solução. Confessar um pecado é o começo da redenção. Que este livro seja, então, o começo da nossa salvação. Que este livro nos inspire a encontrar novos níveis de dedicação e nos leve a realizar o nosso sonho de sociedades mais equilibradas e dignas de respeito. Sem as muitas pessoas cuja vida compartilhei e que serão relatadas nas páginas a seguir, este livro não teria sido escrito. Com elas tenho uma dívida de gratidão pelas experiências e lições. Além dessas pessoas, agradeço aquelas que me encorajaram a sair do limbo e contar a minha história. Stefan Restachafen, Bill e Lynne Twist, Enkemp, Art Hofe, entre tantas outras que participaram das viagens e dos seminários de mudança do sonho, especialmente os meus cofacilitadores, Yves Bruce, Lyn Robert Serrick e Mary Tendal, além da minha incrível esposa e parceira ao longo de 25 anos, Winifred, e a nossa filha Jéssica. Sou grato a muitos homens e mulheres que contribuíram com ideias e informações sobre os bancos multinacionais, corporações internacionais e opiniões políticas sobre vários países,
com um agradecimento especial a Michael Benelli, Sabrina Bologni, Juan Gabriel Carrasco, Jamie Grant, Paul Shaw e muitos outros, que preferem permanecer anônimos mas que sabem quem são vocês. Depois de concluído o texto original, o fundador da editora Berrett Queller, Steven Persanti, não só teve a coragem de me receber como também dedicou horas incontáveis do seu trabalho brilhante de editor, ajudando-me a preparar e acabar cada vez melhor o livro. Os meus mais profundos agradecimentos a Steven, a Richard Perr, que me apresentaram a ele, e também a Nova Brown, Randy Fiat, Allen Jones, Chris Lee, Jennifer Liz, Lauric Pelochode e Jenny Williams, que leram e criticaram o original. A David Cotten, que não só leu e criticou o texto, como também me obrigou a fazer acrobacias para atender aos seus elevados e excelentes padrões. A Paul Fedorko, meu agente. A Valerie Brewster, por se encarregar da produção e paginação do livro. E a Todd Manza, meu editor de texto, um artista da palavra e um filósofo extraordinário. Uma palavra de gratidão especial a Jevan Sivasubramanian, o gerente editorial da Berrett Queller, e a Ken Lupov, Rick Wilson, Maria Jesus Aguiló, Pat Anderson, Marina Cook, Michael Crowley, Robin Donovan, Kristen Frantz, Tiffany Lee, Catherine Lengrone, Diane Platner, toda a equipe da BK, que reconhece a necessidade de ampliar as consciências e que trabalha incansavelmente para fazer deste mundo um lugar melhor. Devo agradecer a todos os homens e mulheres que trabalharam comigo na MEN e que não sabiam dos papéis que desempenhavam em ajudar os AES a moldar o Império Mundial. Agradeço especialmente àqueles que trabalharam para mim e com quem eu viajei a terras distantes e compartilhei tantos momentos preciosos. Também a Eld Serling e a sua equipe da INER Traditions International, editor dos meus primeiros livros sobre culturas indígenas e xamanismo, e aos bons amigos que me colocaram no caminho de me tornar um escritor. Sou eternamente grato aos homens e mulheres que me acolheram nas suas casas nas selvas, desertos e montanhas, nas cabanas de papelão às margens dos canais de Jacarta, e nas favelas de incontáveis cidades ao redor do mundo, que compartilharam comigo o seu alimento e a sua vida, e que foram a minha maior fonte de inspiração. Prólogo. Quito, a capital do Equador, espalhar-se sobre um vale vulcânico no alto da Cordilheira dos Andes, a 2.700 metros de altitude. Os habitantes dessa cidade, que foi fundada muito antes da chegada de Colombo às Américas, estão acostumados a ver a neve nos picos ao redor, apesar de viverem a poucos quilômetros ao sul do Equador. A cidade de Shell, um posto avançado na fronteira e base militar encravada na selva amazônica para servir a companhia petrolífera cujo nome ostenta, é habitada principalmente por soldados, trabalhadores dos poços de petróleo e indígenas naturais das tribos Shuar e Quichua que trabalham para eles como prostitutas e operários. Para viajar de uma cidade a outra, você deve seguir por uma estrada sinuosa e emocionante. Os habitantes locais dizem que se experimentam ali as 4 estações em apenas um dia. Embora eu já tenha viajado por essa estrada muitas vezes, nunca canso desse cenário espetacular. De um lado, elevam-se paredões de rocha, pontuados por cascatas e bromélias resplandecentes. No outro lado, a terra despenca abruptamente em profundos abismos onde o rio Pastaza, uma das nascentes do Amazonas, segue serpenteando até os Andes. O Pastaza leva as águas das geleiras do Cotopaxi, um dos maiores vulcões ativos e uma divindade no tempo dos Incas, para o Oceano Atlântico por uma distância de mais de 5 quilômetros. Em 2003, parti de Quito numa caminhonete em direção a Shell em uma missão como nenhuma outra que já havia assumido. Esperava acabar com uma guerra que eu mesmo tinha começado. Como é o caso em muitas coisas pelas quais nós, os AES, devemos nos responsabilizar, aquela era uma guerra virtualmente desconhecida em qualquer lugar fora do país onde ela era travada. Eu estava a caminho para encontrar os Shuars, os Quichuas seus vizinhos, os Achuars, Zaparos e os Chiviars, tribos determinadas a impedir que nossas companhias petrolíferas destruíssem suas casas, famílias e terras, mesmo que isso significasse que devessem morrer. Para eles, aquela era uma guerra pela sobrevivência de seus filhos e culturas, enquanto para nós significava poder, dinheiro e recursos naturais. Era apenas uma parte da batalha pela dominação do mundo e do sonho de uns poucos homens gananciosos pelo Império Mundial. 7. Isto é o que nós AES fazemos melhor. Construímos um império mundial. Somos um grupo de elite de homens e mulheres que utilizam organizações financeiras internacionais para tornar outras nações subservientes à corporatocracia e fazer funcionar as nossas maiores corporações, o nosso governo e os nossos bancos, como os nossos equivalentes na máfia. Os AES fazem favores. Estes são em forma de empréstimos para desenvolver a infraestrutura, usinas de geração de eletricidade, estradas, portos,
aeroportos ou parques industriais. Uma condição desses empréstimos é que as companhias de engenharia e de construção do nosso próprio país construam todos esses projetos. Na essência, grande parte desse dinheiro nunca deixa os Estados Unidos. É simplesmente transferido das agências bancárias de Washington para escritórios de engenharia de Nova York, Houston e São Francisco. Apesar do fato de que esse dinheiro é devolvido quase imediatamente para as corporações que integram a corporatocracia, os credores, o país recebedor é requisitado a pagar todo o dinheiro de volta, o principal mais os juros. Se um AE for completamente bem-sucedido, os juros são tão altos que o devedor é forçado a deixar de honrar os seus pagamentos depois de alguns anos. Quando isso acontece, então, como a máfia, cobramos nosso pagamento com violência. Isso inclui uma ou mais formas como controle sobre os votos da Organização das Nações Unidas, a instalação de bases militares ou o acesso a preciosos recursos como o petróleo ou o Canal do Panamá. E claro que o devedor ainda continua nos devendo dinheiro, e assim outro país é agregado ao nosso império mundial. Dirigindo de Quito para Shell em um ensolarado dia de 2003, eu me lembrei de 35 anos antes quando cheguei pela primeira vez a essa parte do mundo. Eu tinha lido que, embora o Equador seja apenas do tamanho do estado de Nevada, ele tem mais de 30 vulcões ativos, mais de 15% das espécies de pássaros do mundo e milhares de plantas ainda não classificadas, e que é uma terra de diversas culturas onde muitas pessoas falam idiomas indígenas antigos além do espanhol. Eu achei o país fascinante e sem dúvida exótico. Ainda assim, as palavras que voltavam à minha mente no momento eram puras, intocável e inocente. Muita coisa mudou nesses 35 anos. Em 1968, por ocasião da minha primeira viagem, a Texaco Acabarade, descobrir petróleo na região amazônica do Equador. Hoje, o petróleo é responsável por cerca da metade das exportações do país. O oleoduto transandino construído pouco tempo depois da minha primeira viagem vazou mais de 500 mil de barris de petróleo através da floresta. 2 vezes mais do que o montante despejado no mar pelo navio Valdez da Exxon. Hoje, um novo oleoduto de 480 quilômetros e de 1,3 bilhões de dólares, construído por um consórcio organizado pelos AES, promete transformar o Equador num dos 10 maiores fornecedores de petróleo para os Estados Unidos em todo o mundo. Grandes áreas de floresta tropical foram derrubadas, arais e jaguares desapareceram, 3 culturas indígenas foram levadas à beira-colapso e rios 9 primitivos transformaram-se em flamejantes fossas sanitárias. Durante esse mesmo período, as culturas indígenas começaram a reagir. Por exemplo, em 7 de maio de 2003, um grupo de advogados americanos representando mais de 30 mil índios equatorianos entraram com uma ação judicial de $1 bilhão contra a Chevron Texaco Corp. A ACAM declara que entre 1971 e 1992 a gigante petrolífera derramou em fossas abertas e rios cerca de 15 milhões de litros por dia de resíduos tóxicos contaminados com petróleo, metais pesados e elementos cancerígenos, e que a companhia deixou para trás cerca de 350 fossos de lixo descobertos que continuam a matar tanto pessoas quanto animais. 10 pela janela da minha caminhonete, eu vi as grandes massas de névoa subirem da floresta e seguirem pelos cânions do Pastaza. O suor ensopava minha camisa e o meu estômago começava a gemer, não só em razão do intenso calor tropical como também graças às curvas sinuosas da estrada. A consciência do papel que eu desempenhara na destruição desse belo país voltava a cobrar o seu preço. Por causa dos meus parceiros AES e de mim mesmo, o Equador encontrava-se no momento em pior forma do que antes de lhe apresentarmos os milagres da nova economia, das operações bancárias e da engenharia moderna. Desde 1970, durante o período conhecido eufemisticamente como o boom do petróleo, o nível oficial de pobreza subiu de 50% a 70%, o subemprego ou o desemprego aumentaram de 15% a 70% e a dívida pública do país cresceu de 240 milhões para 16 bilhões de dólares. Enquanto isso, a parcela de recursos alocados para os segmentos mais pobres da população caiu de 20% para 60%. 11 Infelizmente, o Equador não é uma exceção. Quase todos os países que nós AES colocamos sob o guarda-chuva do Império Mundial sofrem o mesmo destino. A 12 dívida do terceiro mundo subiu para mais de 2,5 trilhões de dólares e o custo de manutenção desse montante, mais de 375 bilhões de dólares por ano, como em 2004, é mais do que todo o terceiro mundo gasta em saúde e educação, e 20 vezes o que os países em desenvolvimento recebem anualmente em ajuda financeira. Mais da metade das pessoas no mundo sobrevive com menos de $2 por dia, o que é quase o mesmo que recebiam no início da década de 1970. Enquanto isso,
L% das famílias mais ricas do terceiro mundo responde por 70 a 90% de toda a riqueza financeira privada e pelas propriedades imobiliárias do seu país. O percentual exato depende do país considerado. A caminhonete rodou vagarosamente pelas ruas da bela cidade Estação de Banos, famosa pelos banhos quentes criados pelos rios vulcânicos subterrâneos que fluem do altamente ativo Monte Tunguraguá. As crianças corriam ao nosso lado, acenando e tentando nos vender chicletes e biscoitos. Em seguida deixamos Banos para trás. O cenário espetacular terminou abruptamente assim que a caminhonete saiu do paraíso e entrou numa moderna visão do inferno de Dante. Um monstro gigantesco erguia-se do rio, um enorme paredão cinzento. Seu concreto gotejante estava totalmente fora de lugar, completamente antinatural e incompatível com a paisagem. É claro, vê-lo ali não deveria me surpreender. Eu sabia desde o início o que me esperava. Já o encontrara muitas vezes antes e no passado o elogiava como um símbolo das realizações de um AE. Mesmo assim, aquela visão fez a minha pele arrepiar. Aquele paredão horroroso e incongruente era de uma represa que bloqueia o curso do rio Pastaza. Desvia as suas águas por túneis enormes perfurados na montanha e converte a sua força em eletricidade. Esse é o projeto da hidrelétrica de 156 megawatts de Agoia. A usina alimenta as indústrias que tornam um punhado de famílias equatorianas mais ricas e tem sido a fonte de incontável sofrimento para os pequenos agricultores e indígenas que vivem ao longo do rio. A usina hidrelétrica é apenas um dos muitos projetos desenvolvidos graças aos meus esforços e daqueles outros AS. Tais projetos são o motivo pelo qual o Equador é agora um dos integrantes do Império Mundial e o motivo pelo qual os Shuares, Quichuas e os seus vizinhos ameaçam começar uma guerra contra as nossas companhias petrolíferas. Por causa dos projetos dos AS, o Equador está à mercê da dívida externa e deve dedicar uma parte excessiva do orçamento nacional para pagá-la, em vez de usar o seu capital para ajudar os milhões de cidadãos oficialmente classificados como perigosamente empobrecidos. A única maneira de o Equador pagar as suas obrigações com o exterior é vender as suas florestas tropicais para as companhias petrolíferas. Na verdade, um dos motivos pelos quais os AES fixaram-se em primeiro lugar no Equador foi porque acreditou que o mar de petróleo submerso na região amazônica com os campos de petróleo do Oriente Médio, o Império Mundial seu pagamento 14 na forma de concessões de petróleo. Essas exigências tornaram-se especialmente insistentes depois do 11 de setembro de 2001, quando Washington temeu que cessassem os fornecimentos do Oriente Médio. Acima de tudo isso, a Venezuela, o nosso terceiro maior fornecedor de petróleo, acabará de eleger um presidente populista, Hugo Chávez, que assumiu uma firme posição contra o que ele chamou de imperialismo americano, ameaçando interromper o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos. Os AES tinham falhado no Iraque e na Venezuela, mas foram bem-sucedidos no Equador. Agora nós os exploraríamos para valer. O Equador é um caso típico dos países ao redor do mundo que os AES incluíram no pacote político-econômico. Para cada 100 dólares de petróleo bruto extraído das florestas tropicais equatorianas, as companhias petrolíferas recebem 75 dólares. Dos 25 dólares restantes, 3/4 devem ir para pagar a dívida externa. A maior parte do restante cobre os gastos com o exército e outras despesas governamentais, o que deixa cerca de 25 dólares para a saúde, a educação e programas de combate à pobreza. Assim, de cada 100 dólares do valor do petróleo extraído da Amazônia, menos que 3 dólares vão para as pessoas que mais precisam de dinheiro, cujas 15 vidas foram negativamente afetadas pelas represas, pela perfuração dos poços, pelos oleodutos, e que estão morrendo por falta de alimento e de água potável. Todas essas pessoas, milhões no Equador, bilhões ao redor do mundo, são terroristas potenciais. Não porque elas acreditem em comunismo ou anarquismo, ou porque sejam intrinsecamente más, mas simplesmente porque estão desesperadas. Olhando para essa represa, eu imaginei, como tenho feito com muita frequência em muitos lugares ao redor do mundo, quando essas pessoas vão agir, como os americanos fizeram contra Inglaterra na década de 1770 e os latino-americanos contra a Espanha na década de 1800. A sutileza da construção desse império moderno faria os centuriões romanos, os conquistadores espanhóis e as forças colonizadoras europeias dos séculos 17 e 19 se envergonharem. Nós os AS somos astutos. Aprendemos com a história. Hoje nós não usamos espadas. Não envergamos armaduras ou roupas especiais para nos proteger. Em países como o Equador, a Nigéria e a Indonésia, nós nos vestimos como professores e donos de lojas. Em Washington e Paris, parecemos burocratas do governo e banqueiros. Parecemos humildes, normais. Visitamos os locais do projeto e passeamos pelas aldeias empobrecidas. Professamos o altruísmo,
Falamos oficialmente sobre as maravilhosas coisas humanitárias que estamos fazendo. Cobrimos as mesas de conferências das comissões dos governos com as nossas planilhas eletrônicas e projeções financeiras. E proferimos palestras na Harvard Business School sobre os milagres da macroeconomia. Somos conhecidos, acessíveis, ou nos apresentamos como tais e somos aceitos. É assim que o sistema funciona. Vendemos recursos para qualquer coisa ilegal porque o próprio sistema é construído sobre subterfúgios, e o sistema por definição é legítimo. Entretanto, e esse é um grande empecilho, se falhamos, uns tipos ainda mais sinistros entram em ação, os quais nós AES chamamos de chacais. Homens cuja linhagem remonta diretamente aos impérios primitivos. Os chacais estão sempre presentes, espreitando nas sombras. Quando eles aparecem, os chefes de Estado são derrubados ou mortos em violentos acidentes. Se por acaso os chacais falham, como falharam no Afeganistão e no Iraque, então os antigos modelos ressurgem. 16 Quando os chacais falham, jovens americanos são enviados para matar e morrer. Enquanto passava pelo monstro, aquele gigantesco paredão de concreto cinzento que se erguia do rio, eu estava muito consciente do suor que encharcava as minhas roupas e da contração dos meus intestinos. Tomei o sentido da selva para me encontrar com o povo nativo que estava determinado a lutar até o último homem para deter esse império que eu ajudara a criar, e me sentia sufocar pela sensação de culpa. Como? Eu me perguntei. Um bom rapaz do interior de New Hampshire acabará por se envolver num negócio sujo daqueles. Primeira parte. 1963 a 1971. Capítulo 1 Nasce um assassino econômico. Comecei de forma bem inocente. Eu era filho único, nascido numa família de classe média em 1945. Os meus pais descendiam de uma linhagem de 3 séculos de Yankees da Nova Inglaterra. As atitudes deles, rígidas, moralistas, firmemente republicanas, refletiam gerações de antepassados puritanos. Eles foram os primeiros da família a fazer faculdade, com bolsas de estudos. A minha mãe tornou-se professora de latim do curso secundário. O meu pai serviu na Segunda Guerra Mundial como tenente da Marinha e era o encarregado da tripulação da guarda de um navio-tanque altamente inflamável no Atlântico. Quando eu nasci, em Hanover, New Hampshire, ele se recuperava de uma fratura no quadril em um hospital do Texas. Só vim a conhecê-lo depois de completar o primeiro ano de vida. Ele arrumou um emprego como professor de idiomas na Tilton School, um internato para meninos na zona rural de New Hampshire. O campus ficava no alto de uma montanha, sobrepujando imponentemente, alguns diriam arrogantemente, a cidade de mesmo nome. Essa instituição exclusiva limitava as suas matrículas a aproximadamente 50 alunos em cada nível de graduação, de 9 a 12. Os alunos eram principalmente os herdeiros de famílias ricas de Buenos Aires, Caracas, Boston e Nova York. A minha família não tinha um tostão, mas nós, com certeza, não nos víamos como pobres. Embora os professores da escola recebessem um salário muito baixo, todas as nossas necessidades eram supridas sem custos: comida, alojamento, aquecimento, água e até os jardineiros que aparavam o nosso gramado e removiam a neve das imediações da casa. A partir do meu 4º aniversário, eu comecei a fazer as refeições no salão da escola preparatória, encher as bolas para os times de futebol que meu pai treinava e trocar as toalhas do vestiário. Desnecessário dizer que os professores e as suas esposas sentiam-se superiores aos moradores locais. Eu ouvia sempre os meus pais gracejando quanto a serem os senhores do feudo, governando os humildes camponeses, os caipiras. Eu sabia que isso era mais do que uma piada. Os meus amigos do curso fundamental e médio pertenciam àquela classe de camponeses. Eles eram muito pobres. Os pais deles eram os desprezíveis fazendeiros, madeireiros e trabalhadores do moinho. Eles se ressentiam contra os prepotentes da colina, e o meu pai e a minha mãe por sua vez me desencorajavam de me relacionar com as meninas caipiras, que eles chamavam de vadias e fáceis. Eu trocava livros escolares e lápis com essas meninas desde o primeiro ano, e com o passar dos anos me apaixonei por 3 delas, em Priscila e Judy. Era difícil compreender o ponto de vista dos meus pais. No entanto, eu acabava cedendo aos desejos deles. Todos os anos, passávamos os 3 meses das férias de verão do meu pai no lago, em uma cabana construída pelo meu avô em 1921. Ela era cercada por florestas e à noite ficávamos ouvindo o pio das corujas e o rugido dos leões da montanha. Não tínhamos nenhum vizinho. Eu era a única criança das redondezas. Nos primeiros anos, eu passava os dias fingindo que as árvores eram os cavaleiros da távola redonda e as donzelas ameaçadas chamavam-se em Priscila ou Judy, dependendo do ano. A minha paixão era tão forte, eu não tinha a menor dúvida, quanto a de Ancelot por Guinevere, e até mesmo mais secreta. Aos 14 anos,
Recebi uma bolsa de estudos para frequentar a Tilton School, gratuitamente, por insistência dos meus pais. Rejeitei tudo o que tivesse a ver com a cidade. Nunca mais tornei a ver os meus velhos amigos. Quando os meus novos colegas de classe voltavam para as suas mansões e coberturas luxuosas nas férias, eu ficava sozinho na montanha. As namoradas deles eram as debutantes. Eu não tinha namorada. Todas as garotas que eu conhecia eram fáceis. Eu as rejeitava e elas me esqueciam. Eu ficava só, e terrivelmente frustrado. Os meus pais eram mestres na manipulação. Eles me asseguravam que eu era privilegiado por ter uma oportunidade daquelas e que algum dia seria grato por isso. Eu encontraria a esposa perfeita, alguém que se encaixaria nos nossos altos padrões morais. Por dentro, entretanto, eu fervia. Ansiava pela companhia feminina, sexo. A ideia de uma mulher fácil era muito atraente. Em vez de me rebelar, porém, reprimi a minha raiva e expressei a minha frustração tornando-me um vencedor. Eu era um aluno exemplar, o capitão de 2 equipes esportivas e o editor do jornal da escola. Estava determinado a me mostrar aos meus colegas ricos e deixar Tilton para trás para sempre. Durante o meu último ano, fui premiado com uma bolsa de estudos integral para atletas na Brown e uma bolsa de estudos acadêmica em Middleburg. Escolhi a Brown, principalmente porque preferia me tornar um atleta, e porque a universidade ficava em uma cidade. A minha mãe tinha se formado em Middleburg e o meu pai fizera o mestrado dele lá. Assim, embora Brown pertencesse à Ivy League, a liga das melhores universidades americanas, os meus pais preferiam a Middleburg. E se você quebrar uma perna? O meu pai questionou. Melhor aceitar a bolsa de estudos acadêmica. Eu cedi. Middleburg era, a meu ver, apenas uma versão inchada de Tilton. Ficava na zona rural de Vermont em vez da zona rural de New Hampshire. Na verdade, era uma escola mista, mas eu era pobre e a maioria dos estudantes era rica. E havia 4 anos eu não frequentava uma escola com garotas. Eu me sentia inseguro, desclassificado. Era infeliz. Implorei ao meu pai para me deixar sair da escola ou ficar um ano longe. Queria mudar para Boston e aprender sobre a vida e as mulheres. Ele não queria nem ouvir falar disso. Como posso preparar os filhos de outros pais para a faculdade se o meu próprio filho não quer ir para a faculdade? Argumentou ele. Vai parecer que estou sendo falso. Compreendi que esta vida é composta de uma série de coincidências. Como nós reagimos a elas, como exercemos aquilo que alguns chamam de livre-arbítrio, é tudo. As escolhas que fazemos dentro dos limites das reviravoltas do destino determinam o que somos. As 2 maiores coincidências que moldaram a minha vida aconteceram em Middleburg. Uma manifestou-se na forma de um iraniano, filho de um general que era um conselheiro pessoal do Shah. A outra foi uma jovem bonita chamada Anne, também uma das minhas amadas da infância. O primeiro, a quem eu chamarei de Farhad, jogará futebol profissional CM Roma. Tinha um porte físico atlético, cabelos pretos cacheados, olhos castanhos meigos e uma formação e um carisma que o tornavam irresistível às mulheres. Ele era o meu rival de muitas maneiras. Precisei me esforçar muito para conquistar a amizade dele, e ele me ensinou muitas coisas que me serviriam muito bem nos anos futuros. Também conhecia Anne, embora estivesse comprometida seriamente com um rapaz que frequentava outra faculdade. Ela me colocou sob a sua proteção. A nossa relação platônica foi o primeiro amor verdadeiro que experimentei. Farhad me encorajou a beber, a ir a festas e ignorar os meus pais. Optei conscientemente por parar de estudar. Decidi que interromperia a minha carreira acadêmica para ir contra o meu pai. As minhas notas despencaram. Perdi a bolsa de estudos. Na metade do 2º ano, resolvi dar o fora. O meu pai ameaçou me renegar. Farhad me estimulava. Causei um tumulto no gabinete do reitor e deixei a escola. Foi um momento decisivo na minha vida. Farhad e eu comemoramos juntos a minha última noite em um bar local na cidade. Um fazendeiro bêbado, um verdadeiro gigante, me acusou de flertar com a esposa dele. Me pegou pelos pés e me atirou contra a parede. Farhad colocou-se entre nós, sacou uma faca e de surpresa abriu um talho na bochecha do fazendeiro. Em seguida me arrastou pelo salão e me pôs para fora por uma janela, sobre uma ribanceira que ia dar no rio Otter Creek. Fugimos correndo pela beira do rio até o nosso dormitório. Na manhã seguinte, a polícia nos interrogou no campus e eu menti, recusando-me a admitir qualquer conhecimento do incidente. Não obstante, Farhad foi expulso. Nós nos mudamos para Boston e dividimos um apartamento lá. Eu arrumei um emprego nos jornais Record American Sunday Advertiser da Yars, como assistente pessoal do editor-chefe do Sunday Advertiser. Mais tarde naquele ano, 1965, vários dos meus amigos do jornal foram demitidos. Para evitar um destino semelhante, entrei na faculdade de administração de empresas da Boston University. Àquela altura,
Tinha se separado do seu antigo namorado e viajava frequentemente de Midway para me visitar. A atenção dela era sempre bem-vinda. Ela se formou em 1967, quando ainda me faltava mais um ano para completar a faculdade de administração. Ela se recusou terminantemente a morar comigo enquanto não estivéssemos casados. Embora eu ironizasse, dizendo que estava sendo chantageado, e na realidade me ressentisse com o que considerava uma continuação do velho jogo arcaico e pudico de padrões morais dos meus pais, também desfrutava dos nossos momentos juntos e queria mais. Nós nos casamos. O pai da Em, um engenheiro talentoso, desenvolvera um sistema de navegação para um tipo importante de míssil e fora recompensado com um posto de alto nível no departamento da Marinha. O melhor amigo Ciclo, um homem a quem chamava de tio Frank, não era o nome verdadeiro dele, fora contratado como um executivo nos mais altos escalões da Agência de Segurança Nacional, ASN, a menos conhecida, e na opinião da maioria, a maior organização de espionagem do país. Logo após o nosso casamento, o serviço militar me convocou para o exame físico. Passei no exame e então vi-me diante da perspectiva de ir para o Vietnã antes de me formar. A ideia de lutar no Sudeste Asiático me dilacerava emocionalmente, embora a guerra sempre me tivesse fascinado. Fui criado em meio a histórias sobre os meus antepassados coloniais, entre os quais se incluem Thomas Paine e Ethan Allen, e tinha visitado todos os locais das batalhas contra os franceses e os índios da Nova Inglaterra e no interior do estado de Nova York. Eu lia todo o romance histórico que encontrava pela frente. Na verdade, desde que as unidades das Forças Especiais do Exército invadiram o Sudeste Asiático, eu estava ansioso para me alistar, mas enquanto a mídia mostrava as atrocidades e as incoerências da política americana, eu me sentia emocionalmente inseguro. Ficava imaginando de que lado Paine ficaria. Tinha certeza de que ele se inclinaria pelos nossos inimigos Vietcongues. Tio Frank saiu em meu socorro. Ele me informou que um trabalho na ASN era perfeito para um pós-recrutamento e agendou uma série de reuniões na agência, incluindo um dia de extenuantes entrevistas monitoradas pelo detector de mentiras. Informaram-me que aqueles testes determinariam se eu era fisicamente apto para o recrutamento e o treinamento na ASN, e caso fosse, traçariam um perfil dos meus pontos fortes e fracos que seriam usados para projetar a minha carreira. Considerando a minha atitude em relação à guerra do Vietnã, convenceram-me de que eu fracassaria nos testes. No exame, declarei que como um americano leal eu me opunha à guerra, e fiquei surpreso quando os entrevistadores não insistiram no assunto. Em vez disso, eles se concentraram na minha formação, nas minhas atitudes em relação aos meus pais, nas emoções criadas pelo fato de ter crescido como um puritano pobre entre tantos prepotentes ricos e egoístas. Eles também discutiram a minha frustração em relação à falta de mulheres, sexo e dinheiro na vida, e o mundo de fantasia daí resultante. Fiquei impressionado com a atenção que deram à minha relação com Farhad e com o interesse que demonstraram pela minha disposição de mentir à polícia do campus para protegê-lo. No início presumi que todas essas coisas que pareciam tão negativas para mim tinham me marcado como rejeitado pela ASN, mas as entrevistas continuaram sugerindo o contrário. Só vários anos depois foi que percebi que, do ponto de vista da ASN, aquelas negativas eram de fato positivas. A avaliação deles tinha menos a ver com questões de lealdade ao meu país do que com as frustrações da minha vida, a raiva contra os meus pais, a obsessão pelas mulheres e a minha ambição de viver a boa vida dava-lhes uma deixa. Eu era seduzível. A minha determinação de me superar nos estudos e nos jogos esportivos, a minha rebelião final contra o meu pai, a minha capacidade de me relacionar bem com os estrangeiros e a minha disposição de mentir para a polícia eram exatamente os tipos de atributos que eles buscavam. Eu também descobri, depois, que o pai de Farhad trabalhava para a comunidade de informações americana no IRA. A minha amizade com Farhad era então uma evidente vantagem. Algumas semanas depois do teste na ASN, ofereceram-me uma tarefa para iniciar o treinamento na arte de espionar, que começaria depois de eu me formar na faculdade de administração vários meses depois. Contudo, antes de eu aceitar oficialmente essa oferta, não resisti a assistir na faculdade a um seminário ministrado por um recrutador do Corpo de Paz do Exército. Um dos maiores argumentos a favor era que, como o ASN, o trabalho no Corpo de Paz do Exército tornava a pessoa qualificada para o adiamento do recrutamento. A decisão de participar daquele seminário foi uma dessas coincidências que parecem insignificantes na ocasião, mas mais tarde mostrou ter implicações capazes de mudar toda a minha vida. O recrutador falou sobre vários lugares no mundo que mais precisavam de voluntários. Um desses era a floresta tropical amazônica onde, segundo ele,
Os índios viviam de maneira muito próxima dos nativos da América do Norte antes da chegada dos europeus. Eu sempre sonhara em viver como os Abenakis que habitavam New Hampshire na época em que os meus antepassados resolveram se estabelecer por lá. Eu sabia que tinha sangue Abenaki nas veias e queria aprender sobre a vida na floresta que eles conheciam tão bem. Procurei o recrutador depois da palestra e indaguei sobre a possibilidade de ser indicado para a Amazônia. Ele me assegurou que havia uma grande necessidade por voluntários para aquela região e que as minhas possibilidades seriam excelentes. Telefonei para o tio Frank. Para minha surpresa, o tio Frank me incentivou a pensar em me alistar no corpo de paz do exército. Ele me confidenciou que depois da queda de Hanoi, que naqueles dias era considerada uma certeza por homens na posição dele, a Amazônia se tornaria uma área de conflito. É uma região com muito petróleo, ele disse. Vamos precisar de bons agentes lá, pessoas que entendam os nativos. Ele me assegurou que o Corpo de Paz do Exército seria uma base de treinamento excelente, e apressou-me a me tornar fluente em espanhol bem como nos dialetos indígenas locais. Você pode acabar trabalhando para uma empresa privada em vez do governo, concluiu, rindo. Na ocasião não entendi o que ele queria dizer. Eu estava sendo promovido de espião AE. Embora nunca tivesse ouvido falar do termo e não ouviria por mais alguns anos, eu não fazia nenhuma ideia de que havia centenas de homens e mulheres, espalhados pelo mundo, trabalhando para empresas de consultorias e outras empresas privadas, pessoas que nunca receberam um centavo de salário de qualquer agência do governo e ainda assim serviam aos interesses do império. Nem poderia adivinhar que esse novo tipo de agente, com títulos mais eufemísticos, seria contado aos milhares no fim do milênio, e que eu faria um papel importante na formação desse exército em crescimento. Eu nos alistamos no Corpo de Paz do Exército e pedimos para ser indicados para a Amazônia. Quando a notificação de que fôramos aceitos chegou, a minha primeira reação foi de um extremo desapontamento. A carta indicava que nos enviariam para o Equador. Ah, não, pensei. Pedi a Amazônia, não a África. Peguei um atlas e comecei a procurar o Equador. Fiquei abismado quando não consegui encontrá-lo em nenhum lugar do continente africano. No índice, entretanto, descobri que realmente situava-se na América Latina, e vi no mapa que os sistemas fluviais que fluíam a partir das geleiras andinas formavam as cabeceiras do caudaloso rio Amazonas. Uma pesquisa mais aprofundada me asseverou que as selvas do Equador faziam parte das mais diversificadas e formidáveis do mundo, e que os índios nativos ainda viviam de maneira muito semelhante como tinham vivido durante milênios. Nós aceitamos, e eu completamos o treinamento do Corpo de Paz do Exército no sul da Califórnia e fomos para o Equador em setembro de 1968. Na Amazônia, convivemos com pessoas cujo estilo de vida se assemelhava realmente ao dos nativos americanos do período pré-colonial. Também trabalhamos nos Andes com descendentes dos Insas. Era um lugar do mundo que nunca sonhara que ainda existisse. Até então, os únicos latino-americanos que eu conhecera eram os prepis ricos da escola em que o meu pai lecionava. Acabei simpatizando com aqueles povos indígenas que subsistiam de caça e da agricultura primitiva. Sentia um estranho tipo de parentesco com eles. De alguma maneira, eles me faziam lembrar dos Tovinis que eu havia deixado para trás. Um dia, um homem em trajes de executivo, e na greve, desceram de uma aeronave que acabará de chegar à pista de pouso da nossa comunidade. Ele era um dos vice-presidentes da Chas T. Man, Inc. Man, uma empresa de consultoria internacional que mantinha um perfil muito discreto e que era encarregada dos estudos para determinar se o Banco Mundial deveria emprestar ao Equador e seus países vizinhos bilhões de dólares para construir usinas elétricas e outros projetos de infraestrutura. Einar também era coronel da reserva do Exército Americano. Ele começou falando comigo sobre os benefícios de trabalhar para uma empresa como a MAN. Quando mencionei que fora aceito pela ASN antes de entrar para o Corpo de Paz do Exército e que estava considerando voltar atrás com eles, ele me informou que ele próprio às vezes funcionava como uma ligação da ASN. Ele me lançou um olhar que me fez suspeitar de que parte da tarefa dele era avaliar as minhas potencialidades. Agora acredito que ele estava atualizando o meu perfil, e especialmente avaliando a minha capacidade de sobreviver em ambientes que a maioria dos americanos consideraria hostis. Passamos alguns dias juntos no Equador, e depois disso passamos a nos comunicar por carta. Ele me pediu para enviar relatórios de avaliação das perspectivas econômicas do Equador. Eu tinha uma máquina de escrever portátil, adorava escrever e fiquei muito feliz em atender a esse pedido. Ao longo de um período de mais ou menos um ano, enviei para Einar pelo menos umas 15 longas cartas. Nessas cartas, eu especulava sobre o futuro político-econômico do Equador e avaliava a frustração crescente entre as comunidades indígenas ao mesmo tempo que elas lutavam contra as companhias petrolíferas,
as agências de desenvolvimento internacional e outras tentativas de trazê-las para o mundo moderno. Quando o meu período no Corpo de Paz do Exército chegou ao fim, Einar me convidou para uma entrevista de trabalho na sede da MEN, em Boston. Durante a nossa entrevista privada, ele enfatizou que o principal negócio da MEN era a engenharia, mas que o seu maior cliente, o Banco Mundial, começara recentemente a insistir em que mantivesse economistas no seu quadro de funcionários para fazer previsões de análises econômicas que determinassem a viabilidade e a magnitude dos projetos de engenharia. Ele me confidenciou que contratara 3 economistas altamente qualificados e com credenciais impecáveis, 2 com mestrado e 1 com PhD. Eles tinham fracassado totalmente. Nenhum deles, Einar disse, foi capaz de considerar a ideia de fazer previsões econômicas em países onde não havia disponibilidade de estatísticas confiáveis. Ele me disse ainda que, além disso, todos eles consideraram impossível cumprir as condições dos seus contratos, que lhes exigiam viajar para lugares remotos em países como Equador, Indonésia, Ira e Egito, para entrevistar os líderes locais e fornecer avaliações pessoais sobre as perspectivas para o desenvolvimento econômico nessas regiões. Um deles tinha sofrido um colapso nervoso em uma aldeia isolada do Panamá. Tivera de ser escoltado ao aeroporto pela polícia panamenha, que o colocará em um avião de volta para os Estados Unidos. As cartas que você me enviou indicam que você não se importa em se arriscar, mesmo quando não se tem informações precisas. E considerando as suas condições de vida no Equador, acredito que você é capaz de sobreviver praticamente em qualquer lugar. Ele me contou que ele já havia demitido um daqueles economistas e estava pensando em fazer o mesmo com os outros 2, se eu aceitasse o trabalho. Foi assim que, em janeiro de 1971, recebi a proposta para me tornar um economista da MEN. Eu tinha passado dos 26 anos, a idade mágica em que a junta de recrutamento já não me queria mais. Aconselhei-me com a família Jim. Eles me encorajaram a aceitar o trabalho, e eu concluí que isso refletia também a ideia do tio Frank. Lembrei-me de quando ele mencionara a possibilidade de eu acabar trabalhando para uma empresa privada. Nunca nada fora declarado abertamente, mas eu não tinha nenhuma dúvida de que o meu emprego na MEN era uma consequência dos acordos que tio Frank fizera 3 anos antes, além das minhas experiências no Equador e da minha disposição em escrever sobre a situação econômica e política daquele país. Fiquei atordoado durante várias semanas, ao mesmo tempo que me sentia muito envaidecido. Mal conseguirá um bacharelado apenas em administração de empresas, que não parecia ser suficiente para me garantir o cargo de economista numa tão conceituada empresa de consultoria. Eu sabia que muitos dos meus colegas de curso que haviam sido rejeitados pelo recrutamento militar e conseguiram o MBA e outros níveis de graduação ficariam mortificados de inveja. Eu me imaginava como um intrépido agente secreto, enviado para países exóticos, relaxando em piscinas de hotel, cercado por mulheres deslumbrantes de biquíni e com um copo de martini na mão. Embora isso fosse meramente fantasia, eu descobriria que tinha elementos de verdade. Einar me contratara como economista, mas logo eu descobriria que o meu verdadeiro trabalho iria muito além disso, e que era na realidade mais próximo do trabalho de James Bond do que eu jamais poderia ter imaginado. Capítulo 2. Para o resto da vida. Em linguagem técnica, a MEN seria denominada uma corporação fechada. Cerca de 5% dos seus 2.000 funcionários eram os proprietários da empresa. Esses eram tratados como sócios ou associados e a sua posição era cobiçada. Os sócios não só tinham poder sobre quem quer que fosse, mas também ganhavam uma montanha de dinheiro. A discrição era sua marca registrada. Eles tratavam com os chefes de Estado e outros executivos do mais alto escalão que esperavam que os seus consultores, assim como os seus advogados e psicoterapeutas, observassem um código estrito de sigilo absoluto. Falar à imprensa era um tabu. Simplesmente não era tolerado. Como consequência disso, dificilmente alguém de fora da MEN jamais ouviu falar de nós, embora muitos tivessem familiaridade com os nossos concorrentes, como Arthur DeLittle, Stone Webster, Brown e Rowe, Halliburton e Bechtel. Uso o termo concorrentes de maneira indiferente, porque na verdade a MEN estava sozinha. Na parada, a maioria dos profissionais do nosso pessoal era composta por engenheiros, muito. Embora a empresa não tivesse equipamento nenhum e nunca construiu nem sequer um depósito de materiais, muitos integrantes da MEN eram ex-militares. Entretanto,
Não tínhamos contratos com o Departamento da Defesa nem com nenhuma das corporações militares. A nossa atividade era algo tão diferente da norma que durante os meus primeiros meses lá nem mesmo eu conseguia entender qual era o nosso negócio. Eu só sabia que a minha primeira missão concreta seria na Indonésia e que eu faria parte de uma equipe de 11 homens enviados para criar um planejamento básico de energia para a ilha de Java. Eu também sabia que Enar e outros que discutiam o trabalho comigo estavam ansiosos para me convencer de que a economia de Java passaria por um surto de prosperidade acelerado e que se eu quisesse me destacar como um bom analista, e, portanto, receber propostas de promoção, deveria fazer projeções que demonstrassem exatamente isso, do papel para a realidade. Einar gostava de dizer. Ele corria os dedos pelo ar passando por cima da cabeça. Uma economia que vai voar como um pássaro. Einar saía em frequentes viagens que normalmente duravam apenas 2 ou 3 dias. Ninguém comentava muito sobre elas nem parecia saber aonde ele fora. Quando estava na empresa, ele costumava me convidar para ir à sua sala por alguns minutos para um café. Ele me perguntava sobre ou sobre o apartamento novo, e sobre o gato que trouxéramos do Equador. Criei mais coragem à medida que o conhecia melhor e tentei saber mais a respeito dele sobre o que se esperava de mim no meu trabalho. Mas eu nunca obtive respostas que me satisfizessem. Ele era um mestre CM desconversar. Em uma ocasião, ele me dirigiu um olhar significativo. Não precisa se preocupar, disse ele. Temos grandes expectativas em relação a você. Estive em Washington recentemente. A voz dele se desvaneceu e ele deu um sorriso indecifrável. Em todo caso, você sabe que temos um grande projeto no Kuwait. Será para algum tempo antes da sua ida à Indonésia. Acho que deveria dedicar um pouco do seu tempo para se informar melhor sobre o Kuwait. A Biblioteca Municipal de Boston é uma grande fonte de informações, e podemos conseguir para você o cartão de leitor para as bibliotecas do MIT e de Harvard. Depois disso, eu passei muitas horas nessas bibliotecas, em especial na Biblioteca Municipal, que ficava a poucos quarteirões da sede da empresa e muito perto do meu apartamento em Back Bay. Fiquei bem familiarizado com o Kuwait, assim como com muitos livros sobre estatísticas econômicas, publicados pelas Nações Unidas, pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, e pelo Banco Mundial. Eu sabia que esperavam que eu apresentasse modelos econométricos para a Indonésia e Java e concluí que podia também começar a fazer um para o Kuwait. No entanto, o meu bacharelado em administração de empresas não me preparara como econometrista, assim passava muito tempo tentando entender como fazê-lo. Cheguei ao ponto de me inscrever em alguns cursos sobre o assunto. Durante o processo, descobri que a estatística podia ser manipulada para produzir uma vasta gama de conclusões, incluindo aquelas que fundamentassem as predileções do analista. A MEN era uma corporação machista. Só havia 4 mulheres trabalhando lá em 1971 como profissionais. No entanto, havia talvez 200 mulheres divididas entre os quadros de secretárias pessoais. Todo vice-presidente e gerente de departamento tinha uma, e o grupo de estenografia, que atendia aos restantes. Acostumei-me com esse preconceito sexual e, portanto, fiquei especialmente impressionado com o que aconteceu um dia na sessão de obras de referência da Biblioteca Municipal. Uma morena atraente se aproximou e sentou-se numa cadeira à minha frente do outro lado da mesa. Com o seu discreto vestido verde escuro, ela parecia muito sofisticada. Eu a considerava vários anos mais velha que eu na empresa, mas tentei me concentrar e não prestar atenção a ela, procurando me manter indiferente. Depois de alguns minutos, sem pronunciar uma palavra, ela empurrou um livro aberto na minha direção. Continha uma tabela com informações que eu vinha procurando sobre o Kuwait, e um cartão com o nome dela, Claudine Martin, e o seu cargo, consultor especial da Chas. Temem, Inc. Levantei os olhos para os seus sedosos olhos verdes e ela estendeu-me a mão. Pediram que eu ajudasse no seu treinamento, disse ela. Eu não conseguia acreditar que aquilo estivesse acontecendo comigo. A partir do dia seguinte, nos encontrávamos no apartamento de Claudine, na Beacon Street, alguns quarteirões adiante da sede da MEN, que ficava no Prudential Center. Durante a nossa primeira hora juntos, ela me explicou que a minha posição era pouco convencional e que precisávamos manter tudo altamente confidencial. Ela me contou que ninguém dera informações específicas sobre o meu trabalho porque ninguém tinha autorização para isso, a não ser ela. Então ela me informou que a sua tarefa era me preparar para ser um assassino econômico. O próprio título em si evocava as antigas aventuras românticas de capa e espada. Fiquei embaraçado pela risada nervosa que me ouvi dar. Ela sorriu e me garantiu que o senso de humor fora uma das razões pelas quais eles usavam o termo. Quem o levaria a sério? Indagou ela. Eu confessei a minha ignorância a respeito do papel de um assassino econômico. Você não é o único. Ela deu uma risada. Somos uma estirpe rara, num negócio sujo.
Ninguém pode saber sobre o seu envolvimento, nem mesmo a sua esposa. Então seria. Vou ser muito franca com você. Ensinar-lhe tudo o que puder durante as próximas semanas. Depois você terá de escolher. A sua decisão é absoluta. Depois que estiver dentro, será pelo resto da vida. Depois disso, ela raramente usou o nome por extenso. Éramos simplesmente AS. Agora eu sei o que não sabia na época. Que Claudine se aproveitou ao máximo dos pontos fracos da minha personalidade que o perfil feito pela ASN revelara a meu respeito. Eu não sei quem fornecia as informações a ela, Einar, a ASN, o departamento de pessoal da MEN, ou quem quer que seja, só sei que ela as usava com categoria. A atitude dela, um misto de sedução física e manipulação verbal, era feita sob medida para mim, e ainda assim se ajustava aos procedimentos operacionais padronizados que desde aquela época eu passei a notar numa variedade de empresas quando o que está em jogo é significativo, e a pressão para acordos reservados lucrativos é grande. Ela sabia desde o começo que eu não poria em risco o meu casamento revelando as nossas atividades clandestinas, e ela era brutalmente franca quando se tratava de descrever o lado sombrio das coisas que seriam esperadas de mim. Não faço a menor ideia de quem pagava o salário dela, embora não tenha razões para suspeitar de que não fosse a mim, conforme implicava o cartão de visitas dela. Na época, eu era muito ingênuo, intimidado e obnubilado para lhe fazer perguntas que hoje em dia parecem óbvias. Claudine me disse que havia dois objetivos básicos no meu trabalho. Primeiro, eu devia justificar os enormes empréstimos internacionais que canalizariam rios de dinheiro de volta para mim e outras companhias americanas, como a Bechtel, Halliburton, Stone Webster e a Brown Rowe, por meio de gigantescos projetos de engenharia e construção. Segundo, eu trabalharia para a falência de países que recebiam esses empréstimos, depois de terem pago a MEN e as outras contratadas americanas, é claro, de modo que eles seriam dependentes para sempre dos seus credores e assim apresentaria alvos fáceis quando precisássemos de favores, incluindo bases militares, votos na ONU, ou acesso a petróleo e outros recursos naturais. O meu trabalho, disse ela, era fazer as previsões dos efeitos de investir bilhões de dólares num país. Especificamente, eu produziria estudos que projetassem crescimento econômico 20 a 25 anos no futuro e que avaliassem as consequências de diversos projetos. Por exemplo, se uma decisão fosse tomada para emprestar L bilhão de dólares a um país a fim de persuadir os seus líderes a não se alinharem com a União Soviética, eu compararia os benefícios de investir aquele dinheiro em usinas elétricas com os benefícios de investir numa nova rede ferroviária nacional ou num sistema de telecomunicações. Ou eu poderia ser informado de que aquele país estava tendo a oferta de uma oportunidade de receber um moderno sistema de abastecimento elétrico, e dependeria de mim demonstrar que aquele sistema resultaria em crescimento econômico suficiente para justificar o empréstimo. O fator crítico, em cada caso, era o Produto Nacional Bruto. O projeto que resultasse na maior média anual de crescimento do PNB venceria. Se apenas um projeto estivesse em consideração, eu precisaria demonstrar que desenvolvê-lo traria benefícios superiores ao PNB. O aspecto velado de cada um desses projetos era que eles pretendiam criar grandes lucros para os contratantes e fazer a felicidade de um punhado de famílias ricas e influentes nos países recebedores, enquanto assegurava a dependência financeira a longo prazo e, portanto, a lealdade política de governos ao redor do mundo. Quanto maior o empréstimo, melhor. O fato de que a carga da dívida colocada sobre um país privaria os seus cidadãos mais pobres de saúde, educação e de outros serviços sociais por décadas no futuro não era levado em consideração. Claudine e eu discutíamos a natureza enganosa do PNB. Por exemplo, o crescimento do PNB pode ocorrer mesmo quando ele favorece apenas uma pessoa, como um sujeito que seja proprietário de uma empresa prestadora de serviços públicos, e mesmo que a maioria da população seja sobrecarregada com a dívida. Os ricos ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Ainda assim, do ponto de vista da estatística, isso é registrado como progresso econômico. A exemplo da maioria dos cidadãos americanos em geral, a maior parte dos funcionários da MEN acreditava que estávamos favorecendo os países quando construíamos usinas elétricas, estradas e portos. As nossas escolas e a nossa imprensa nos ensinaram a considerar todas as nossas ações como altruístas. Ao longo dos anos, ouvi repetidamente comentários do tipo: se eles continuam queimando a bandeira americana e protestando contra a nossa embaixada, porque nós simplesmente não saímos do maldito país deles e os deixamos chafurdando na própria pobreza. As pessoas que dizem coisas desse tipo geralmente têm diplomas certificando que elas são instruídas. No entanto,
Essas pessoas não fazem a menor ideia de que a principal razão pela qual estabelecemos embaixadas ao redor do mundo é para atender aos nossos próprios interesses, os quais durante a última metade do século XX significavam converter a República Americana num império mundial. Apesar das credenciais, essas pessoas são tão ignorantes quanto os colonialistas do século XVI-XI que acreditavam que os índios que lutavam para defender a própria terra eram servos do demônio. Dali a alguns meses, eu partiria para a ilha de Java no país da Indonésia, classificado naquela época como a porção territorial do planeta com a maior densidade populacional. Acontece que a Indonésia também era uma nação muçulmana com alta concentração de petróleo e um foco de atividade comunista. Trata-se do próximo dominó depois do Vietnã, foi a maneira como Claudine explicou. Precisamos cativar os indonésios. Se eles se aliarem ao bloco comunista, bem, ela passou um dedo pelo pescoço e depois sorriu, com doçura. Vamos resumir a questão dizendo apenas que você precisa parecer com uma previsão altamente otimista da economia, de como ela vai florescer depois que todas as novas usinas elétricas e linhas de distribuição forem construídas. Isso permitirá ao ZAID e aos bancos internacionais justificar os empréstimos. Você será bem remunerado, é claro, e poderá passar a outros projetos em lugares exóticos. O mundo é o seu catálogo de compras. Em seguida ela me advertia de que o meu papel seria difícil. Especialistas dos bancos cairão em cima de você. É o trabalho deles encontrar brechas nas suas previsões, ou afinal eles ganham para isso. Prejudicando a sua imagem eles favorecem a deles. Um dia lembrei a Claudine que a equipe da MEN que iria a Java incluía 10 outros homens. Perguntei se todos estavam recebendo o mesmo tipo de treinamento que o meu. Ela me garantiu que não. Eles são engenheiros, disse ela. Eles projetam usinas elétricas, linhas de transmissão e distribuição e portos marítimos e estradas para distribuir o combustível. Você é aquele que prediz o futuro. As suas previsões determinam a magnitude dos sistemas que eles projetam e o tamanho dos empréstimos. Veja só, você é a chave. Todas as vezes que eu saía do apartamento de Claudine, ficava me perguntando se estava fazendo a coisa certa. No fundo do coração, eu suspeitava que não, mas as frustrações do meu passado me perseguiam. A MEN parecia oferecer tudo o que faltava na minha vida, e ainda assim eu continuava me questionando se Tom Paine teria aprovado. No fim das contas, eu me convenci de que depois de aprender mais, passar pela experiência, poderia questionar melhor mais tarde. A velha justificativa, visão de dentro. Quando comentei essa ideia com Claudine, ela me lançou um olhar de perplexidade. Não seja ridículo. Depois que você estiver dentro, nunca mais poderá sair. Você precisa se decidir de uma vez por todas, antes de ir mais fundo. Compreendi o que ela queria dizer e o que ela dizia me assustou. Depois que saí, desci pela Commonwealth Avenue, virei na Dartmouth Street e me assegurei de que eu era a exceção. Uma tarde alguns meses depois, Claudine e eu estávamos sentados à janela observando a neve cair na Beacon Street. Somos um clube bem pequeno e exclusivo. Ela me disse, somos pagos, muito bem pagos, e para enganar países ao redor do mundo e subtrair-lhes bilhões de dólares. Uma grande parte do seu trabalho é encorajar os líderes mundiais a fazer parte de uma extensa rede de conexões operacionais que promove os interesses comerciais americanos. No final das contas, esses líderes acabam enredados nessa teia de dívidas que assegura a lealdade deles. Poderemos aliciá-los sempre que desejarmos, para atender às nossas necessidades políticas, econômicas ou militares. Em troca, esses líderes sustentam as suas posições políticas com a construção de parques industriais, usinas energéticas e aeroportos para o seu povo. Enquanto isso, os proprietários americanos de empresas de engenharia e construção tornam-se muito ricos. Naquela tarde, no aconchego idílico do apartamento de Claudine, relaxando à janela enquanto a neve rodopiava lá fora, aprendi a história da profissão em que estava prestes a ingressar. Claudine explicou como, ao longo da maior parte da história, os impérios se erigiam amplamente pelo uso da força armada ou pela ameaça do seu uso. Mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, o surgimento da União Soviética e o espectro de um holocausto nuclear, a solução militar tornará-se arriscada demais. O momento decisivo ocorreu em 1951, quando IRA se levantou contra uma empresa petrolífera britânica que estava explorando os recursos naturais e o povo iraniano. A empresa era uma precursora da British Petroleum, a atual BP. Em resposta, o primeiro-ministro iraniano, altamente popular e eleito democraticamente, além de Homem do Ano, de 1951, segundo a revista Time, Mohammad Mossadegh, nacionalizou todos os recursos petrolíferos iranianos. A Inglaterra, ultrajada, buscou a ajuda do seu aliado na Segunda, a Terra Mundial, os Estados Unidos. No entanto,
Os dois países temiam que uma retaliação militar fizesse com que a União Soviética saísse em socorro do IRA. Em vez de mandar os fuzileiros navais, portanto, Washington despachou para lá o agente da CIA, Kermit Roosevelt, neto de Theodore. Ele teve uma atuação excepcional, aliciando pessoas por meio de subornos e ameaças. Em seguida insuflou essas pessoas a organizar uma série de tumultos nas ruas e violentas manifestações, criando a impressão de que Mossadegh seria tanto impopular quanto incompetente. No fim, Mossadegh foi deposto e passou o resto da vida em prisão domiciliar. O Shah Mohammad Reza, favorável à política americana, tornou-se o ditador incontestável. Kermit Roosevelt abrirá o caminho para uma nova profissão, aquela em cujas fileiras eu estava me alistando. 17 A manobra de Roosevelt remodelou a história do Oriente Médio ao mesmo tempo que tornava obsoletas todas as antigas estratégias para a construção de um império. Também coincidiu com o início de experimentos sobre ações militares limitadas sem o uso de armas nucleares, que acabaram resultando nas humilhações americanas na Coreia e no Vietnã. Em 1968, o ano em que fui entrevistado pela ASN, tornará-se claro que se os Estados Unidos quisessem realizar o seu sonho de império mundial, conforme imaginaram homens como os presidentes Johnson e Nixon, teriam de empregar estratégias nos moldes do exemplo iraniano de Roosevelt. Essa seria a única maneira de vencer os soviéticos sem a ameaça de uma guerra nuclear. 17 Para um relato detalhado dessa operação fatal, veja Stephen Kinzer, All the Chasemen, An American Queen the Roots of Middle East Terror, Obock, NJ, John Wiley e Sons, Inc., 2003. Confissões de um assassino econômico 22 Havia um problema, contudo. Kermit Roosevelt era um funcionário da CIA. Se ele tivesse sido pego, as consequências teriam sido terríveis. Ele orquestrara a primeira operação americana que derrubara um governo estrangeiro, e era provável que muitas outras semelhantes a sucedessem. Mas era importante encontrar um método de atuar que não implicasse Washington diretamente. Felizmente para os estrategistas, a década de 1960 também atestou outro tipo de revolução, o fortalecimento de corporações internacionais e de organizações multinacionais, exemplo do Banco Mundial e do FMI. Este último era financiado basicamente pelos Estados Unidos e as nossas irmãs imperialistas da Europa. Uma relação simbiótica se desenvolveu entre governos, corporações e organizações multinacionais. Na época em que eu entrei na Faculdade de Administração de Empresas, uma solução para o problema Roosevelt como agente da CIA já tinha sido resolvida. As agências de informações americanas, incluindo a ASN, identificariam potenciais candidatos a E, que poderiam então ser contratados por corporações internacionais. Esses AES jamais seriam pagos pelo governo. Em vez disso, eles tirariam o salário do setor privado. Como resultado disso, o seu trabalho sujo, se aparecesse, seria acreditado à ganância corporativa em vez de uma política governamental. Nas ruas e violentas manifestações, criando a impressão de que Mossadegh seria tanto impopular quanto incompetente. No fim, Mossadegh foi deposto e passou o resto da vida em prisão domiciliar. O Shah Mohammad Reza, favorável à política americana, tornou-se o ditador incontestável. Kermit Roosevelt abrirá o caminho para uma nova profissão, aquela em cujas fileiras eu estava me alistando. A manobra de Roosevelt remodelou a história do Oriente Médio ao mesmo tempo que tornava obsoletas todas as antigas estratégias para a construção de um império. Também coincidiu com o início de experimentos sobre ações militares limitadas sem o uso de armas nucleares, que acabaram resultando nas humilhações americanas na Coreia e no Vietnã. Em 1968, o ano em que fui entrevistado pela ASN, tornará-se claro que se os Estados Unidos quisessem realizar o seu sonho de império mundial, conforme imaginaram homens como os presidentes Johnson e Nixon, teriam de empregar estratégias nos moldes do exemplo iraniano de Roosevelt. Essa seria a única maneira de vencer os soviéticos sem a ameaça de uma guerra nuclear. 22 Havia um problema, contudo. Kermit Roosevelt era um funcionário da CIA. Se ele tivesse sido pego, as consequências teriam sido terríveis. Ele orquestrara a primeira operação americana que derrubara um governo estrangeiro, e era provável que muitas outras semelhantes a sucedessem. Mas era importante encontrar um método de atuar que não implicasse Washington diretamente. Felizmente para os estrategistas, a década de 1960 também atestou outro tipo de revolução, o fortalecimento de corporações internacionais e de organizações multinacionais, exemplo do Banco Mundial e do FMI. Este último era financiado basicamente pelos Estados Unidos e as nossas irmãs imperialistas da Europa. Uma relação simbiótica se desenvolveu entre governos, corporações e organizações
organizações multinacionais. Na época em que eu entrei na faculdade de administração de empresas, uma solução para o problema Roosevelt como agente da CIA já tinha sido resolvida. As agências de informações americanas, incluindo a ASN, identificariam potenciais candidatos a E, que poderiam então ser contratados por corporações internacionais. Esses AES jamais seriam pagos pelo governo. Em vez disso, eles tirariam o salário do setor privado. Como resultado disso, o seu trabalho sujo, se aparecesse, seria acreditado à ganância corporativa em vez de uma política governamental. Além disso, as corporações que os contratassem, embora pagas pelas agências governamentais e as suas contrapartidas bancárias multinacionais, com dinheiro dos contribuintes, seriam isoladas da supervisão do Congresso e das investigações públicas, escudadas por um corpo crescente de iniciativas legais, incluindo marcas registradas, comércio internacional e leis sobre liberdade de informação. Veja só, concluiu Claudine, nós somos a nova geração de uma orgulhosa tradição que remonta à época em que você ainda estava no curso primário. Capítulo 3 Indonésia. Lições para um AE. Além de conhecer a minha nova carreira, eu também passava um bom tempo lendo livros sobre a Indonésia. Quanto mais você souber sobre um país antes de chegar lá, mais fácil será o seu trabalho, advertira Claudine. Levei os conselhos dela muito a sério. Quando Colombo zarpou em 1492, estava tentando chegar à Indonésia, conhecida na época como as Ilhas das Especiarias. Ao longo de todo o período colonial, ela foi considerada um tesouro que valia muito mais do que as Américas. Java, com os seus tecidos suntuosos, especiarias fabulosas e reinos opulentos, foi tanto a joia da coroa quanto o cenário de violentos embates entre aventureiros espanhóis, holandeses, portugueses e britânicos. A Holanda saiu triunfante em 1750, mas muito embora os holandeses controlassem Java, eles precisaram de mais de 150 anos para subjugar as ilhas circunvizinhas. Quando os japoneses invadiram a Indonésia durante a Segunda Guerra Mundial, as forças holandesas ofereceram pouca resistência. Em consequência disso, os indonésios, especialmente os javaneses, sofreram terrivelmente. Em seguida à rendição japonesa, um líder carismático chamado Sukarno apareceu para declarar a independência. 4 anos de lutas finalmente terminaram em 27 de dezembro de 1949. Quando os holandeses arriaram a sua bandeira e devolveram a soberania a um povo que não conhecia nada além de lutas e dominação por mais de 3 séculos. Sukarno tornou-se o primeiro presidente da nova república. Governar a Indonésia, contudo, mostrou-se um desafio maior do que derrotar os holandeses. Longe de ser homogêneo, o arquipélago de cerca de 17.500 ilhas era um caldeirão fervente de tribalismo, culturas divergentes, dezenas de idiomas e dialetos, além de grupos de diferentes etnias que acalentavam hostilidades seculares. Os conflitos eram frequentes e brutais, e Sukarno deu um basta. Suspendeu o parlamento em 1960 e foi nomeado presidente vitalício em 1963. Estreitou alianças com governos comunistas em todo o mundo, em troca de treinamento e equipamentos militares. Enviou tropas indonésias armadas pela Rússia para a vizinha Malásia numa tentativa de disseminar o comunismo por todo o Sudeste Asiático e conquistou a aprovação dos líderes socialistas mundiais. A oposição cresceu e um golpe foi desfechado em 1965. Sukarno escapou de ser assassinado apenas pela rápida interferência da esposa. Muitos dos seus chefes militares e os seus mais próximos colaboradores não tiveram semelhante sorte. Os acontecimentos eram reminiscências daqueles ocorridos no IRA em 1953. No fim, o Partido Comunista foi responsabilizado, especialmente as facções alinhadas com a China. Nos massacres iniciados nas Forças Armadas que se sucederam, um total estimado de 300.000 a 500.000 pessoas foram mortas. O comandante militar, General Suharto, tomou posse como presidente em 1968. 19 em 1971. A determinação dos Estados Unidos de afastar a Indonésia do comunismo cresceu porque o resultado da Guerra do Vietnã estava parecendo muito incerto. O presidente Nixon começara uma série de retiradas de tropas no verão de 1969 e a estratégia americana assumia uma perspectiva mais mundial. A estratégia concentrava-se em impedir um efeito dominó de um país após outro caindo sob o domínio comunista, e concentrara-se em 2 países. A Indonésia era a chave. O projeto de eletrificação da MEN era parte de um plano abrangente para assegurar o domínio americano no Sudeste Asiático. A premissa da política externa americana era que Suharto serviria a Washington de maneira semelhante ao Shah do IRA.
Os Estados Unidos também esperavam que a nação servisse como um modelo para outros países da região. Washington baseou parte da sua estratégia no pressuposto de que os ganhos obtidos na Indonésia poderiam ter repercussões positivas por todo o mundo islâmico, especialmente no explosivo Oriente Médio. E se isso não fosse incentivo suficiente, a Indonésia ainda tinha petróleo. Ninguém conhecia ao certo a magnitude ou a qualidade das suas reservas, mas os sismologistas das companhias petrolíferas eram superlativos quanto às possibilidades. À medida que eu meditava sobre os livros da biblioteca municipal, 1 milímetro, entusiasmo crescia. Comecei a imaginar as aventuras à minha frente. Trabalhando para mim, eu estaria trocando o rude estilo de vida do corpo de paz por um outro muito mais luxuoso e glamouroso. O meu estágio com Claudine já representará a realização de uma das minhas fantasias. Parecia bom demais para ser verdade. No mínimo eu me sentia em parte justificado por passar aquele período naquela escola preparatória só para homens. Alguma coisa a mais também estava acontecendo na minha vida. Em eu não estávamos nos dando bem. Acho que ela deve ter percebido que eu estava tendo uma vida dupla. Eu me justificava como o resultado lógico do ressentimento que sentia contra ela ter me forçado a casar antes. De mais nada. Não interessa que ela tenha me sustentado e suportado ao longo dos desafios da nossa missão no Corpo de Paz no Equador. Eu ainda a via como uma continuação do meu padrão de abandonar o controle dos meus pais. É claro que, quando olho para trás, estou certo que o meu relacionamento com Claudine era o fator mais importante. Eu não podia contar sobre isso, mas ela sentia. Em todo caso, decidimos nos mudar para apartamentos separados. Um dia em 1971, cerca de uma semana antes da minha partida programada para a Indonésia, ao chegar à casa de Claudine encontrei a mesa de centro da sala de jantar disposta com um sortimento de queijos e pães. E havia ainda uma bela garrafa de Beljolais. Ela me brindou. Você conseguiu. Sorriu, mas alguma coisa parecia menos que sincero. Agora você é um de nós. Conversamos sobre nada especial por cerca de meia hora. Então, enquanto acabávamos com o vinho, ela me dirigiu um olhar diferente de todos os que eu já vira antes. Jamais conte a ninguém sobre os nossos encontros, disse num tom de voz solene. Nunca o perdoarei por isso. Jamais. E vou negar toda vez que encontrar você. Ela me fuzilou com um olhar, talvez única ocasião em que me senti ameaçado por ela, e então me deu um sorriso frio. Falar sobre nós tornará a sua vida mais perigosa. Fiquei embasbacado, sentia-me péssimo. Mas depois, quando caminhava sozinho para o Prudential Center, tive de admitir a esperteza do esquema. O fato era que todo o nosso tempo juntos fora gasto no apartamento dela. Não havia o menor resquício de prova sobre o nosso relacionamento, e ninguém na mim estava implicado de maneira nenhuma. Havia também uma parte de mim que gostava da honestidade dela. Ela não me decepcionara da maneira como os meus pais tinham feito a respeito de Tilton e Middelburg. Capítulo 4 Salvando um país do comunismo. Eu fazia uma imagem romanceada da Indonésia, o país onde iria viver pelos próximos 3 meses. Alguns dos livros que eu lera apresentavam fotografias de mulheres lindas vestidas com sarongues de cores vistosas, exóticas dançarinas balinesas, xamãs soprando fogo e guerreiros remando canoas compridas escavadas em um tronco de árvore em águas cor de esmeralda ao pé de vulcões expelindo fumaça. Especialmente tocante era uma série de galeões magnificentes de velas pretas do infame pirata Bugi, que ainda navegava pelos mares do arquipélago e que aterrorizara tantos primeiros navegantes europeus que, ao voltar para casa, amedrontavam os filhos. Comportem-se, ou os piratas de Bugi virão pegar vocês. Ah, como aquelas imagens inflamaram a minha alma. A história e as lendas daquele país representam uma cornucópia de imagens maiores que a vida. Deuses furiosos, dragões de Komodo, sultões tribais e antigas lendas que muito antes do nascimento de Cristo já atravessavam as montanhas asiáticas, passando pelos desertos persas e chegando até o Mediterrâneo para se incrustarem nos recônditos mais profundos da nossa psique coletiva. Os próprios nomes das suas ilhas fabulosas, Java, Sumatra, Bornéu, Sulawesi, seduzem os nossos pensamentos. Ali estava uma terra de misticismo, mitos e beleza erótica. Um tesouro fugidio visto mas nunca encontrado por Colombo. Uma princesa cortejada mas ainda assim nunca possuída pela Espanha, pela Holanda, por Portugal, pelo Japão. Uma fantasia e um sonho. As minhas expectativas eram elevadas, e acredito que eram semelhantes às dos grandes exploradores. Assim como Colombo, eu devia ter sabido moderar as minhas fantasias. Talvez eu pudesse ler adivinhado que o farol sinaliza para um destino que nem sempre é aquele que imaginamos. A Indonésia oferecia tesouros, mas não era o cofre de panaceias que Ku estava esperando. Jacarta, no verão de 1971,
Era chocante. A beleza com certeza estava presente. Lindas mulheres exibindo sarongues coloridos, jardins luxuriantes com flores, tropicais em pleno fulgor, exóticas dançarinas balinesas, táxis em bicicletas com cenas fantasiosas com todas as cores do arco-íris pintadas nas laterais dos assentos altos, onde os passageiros se reclinavam em frente do condutor ciclista, mansões coloniais holandesas e mesquitas com minaretes. Mas havia também um lado feio, trágico da cidade. Leprosos ostentando cotos ensanguentados em lugar de mãos. Meninas oferecendo o corpo em troca de poucas moedas. Os canais holandeses antes esplêndidos haviam se convertido em fossas sanitárias. Choupanas de papelão onde famílias inteiras viviam entulhavam as margens dos rios enegrecidos. Buzinas ensurdecedoras e fumaças sufocantes. O belo e o feio. O elegante e o vulgar. O espiritual e o profano. Essa era Jacarta, onde o sedutor aroma de cravo da Índia e florações de orquídeas procuravam se sobrepor ao miasma do esgoto a céu aberto. Eu já vira muita pobreza antes. Alguns dos meus colegas de classe de New Hampshire viviam em cabanas de aglomerado sem água quente e chegavam à escola usando paletós fininhos e tênis puídos em dias de inverno com a temperatura abaixo de zero. O corpo carente de um banho, recendendo a suor velho e estrume. Eu viverá em casebres de barro com os camponeses. Andinos cuja alimentação consistia quase sempre de milho seco e batatas, e onde às vezes parecia que um recém-nascido teria mais probabilidade de morrer antes de completar o primeiro ano de vida. Eu tinha visto pobreza, mas nada que me preparasse para Jacarta. A nossa equipe, é claro, ficou aquartelada no hotel mais extravagante do país, o Hotel Intercontinental Indonésia, propriedade da Pan American Airways. Como o resto da cadeia intercontinental espalhada pelo mundo, ele atendia aos caprichos gastronômicos e acomodatícios de estrangeiros endinheirados, especialmente executivos de companhias petrolíferas e as suas famílias. Na noite do nosso primeiro dia, o nosso gerente de projeto Charlie Lingott nos proporcionou um jantar no luxuoso restaurante no andar superior. Charlie era um perito em guerra. Dedicava a maior parte do seu tempo de folga à degustação de livros de história e romances históricos sobre grandes líderes militares e batalhas. Ele era o modelo ideal do soldado de gabinete em favor da guerra do Vietnã. Como de costume, nessa noite ele usava calça de brinca-aqui e camisa de mangas curtas também de brinca-aqui com dragonas no estilo militar. Depois de nos dar as boas-vindas, ele acendeu um charuto. A boa vida, ele suspirou, erguendo a taça de champanhe. Nós o acompanhamos. A boa vida. As nossas taças tilintaram, a fumaça do charuto revoluteando ao seu redor. Charlie correu o olhar pelo salão. Seremos bem paparicados aqui, disse, inclinando a cabeça de modo aprovador. Os indonésios vão nos tratar muito bem, assim como o pessoal da embaixada americana. Mas não vamos nos esquecer de que temos uma missão a cumprir. Ele baixou o olhar para um punhado de cartões de anotações. Sim, estamos aqui para desenvolver um plano geral para eletrificação de Java, a terra mais populosa do mundo. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. A expressão dele tornou-se séria. Ele me fez lembrar de George C. Scott interpretando o General Patton, um dos heróis de Charlie. Estamos aqui para conseguir nada menos que salvar este país das garras do comunismo. Como vocês sabem, a Indonésia tem uma longa e trágica história. Agora, no momento em que está pronta para se lançar no século XX, será testada uma vez mais. A nossa responsabilidade é assegurar que a Indonésia não siga as pegadas dos seus vizinhos do norte, Vietnã, Camboja e Laos. Um sistema de eletrificação integrado é um elemento-chave. Esse, mais do que nenhum outro fator isolado, com a possível exceção do petróleo, irá assegurar que o capitalismo e a democracia imperem. Falando em petróleo, continuou ele, deu outra baforada no seu charuto e virou de passagem 2 cartões de anotações sobre a mesa. Todos sabemos quanto nosso país depende do petróleo. A Indonésia pode ser um importante aliado nosso quanto a esse aspecto. Portanto, enquanto desenvolvem esse plano geral, por favor façam tudo quanto puderem para se assegurar de que o setor petrolífero e todos os outros que o atendem, portos, oleodutos, empresas construtoras, recebam tudo de que provavelmente precisam no que diz respeito à eletricidade por toda a duração desse plano de 25 anos. Ele ergueu os olhos dos cartões de anotações e olhou diretamente para mim. É melhor errar para mais do que subestimar. Você não quer o sangue das crianças indonésias, ou o nosso próprio nas suas mãos. Você não quer que eles vivam sob a foice e o martelo ou a sombra da bandeira vermelha da China. Quando me deitei na minha cama naquela noite, bem no alto da cidade, seguro na minha luxuosa suíte de primeira classe, formou-se na minha mente uma imagem de Claudine. Os seus sermões sobre dívida externa me assombraram. Tentei me confortar recordando as lições aprendidas nos meus cursos de macroeconomia na faculdade de administração. Acima de tudo, disse para mim mesmo,
Estou aqui para ajudar a Indonésia a renascer depois de uma economia medieval e assumir o seu lugar no moderno mundo industrial. Mas eu sabia que na manhã seguinte, quando olhasse pela minha janela, para além da opulência dos jardins e piscinas do hotel, veria a infinidade de telhados de favelas espalhados por quilômetros. Eu saberia que bebês estavam morrendo ali por falta de alimento e água potável, e que crianças e adultos da mesma maneira sofriam com doenças horríveis e viviam em condições terríveis. Agitando-me e revirando-me na cama, eu achei impossível negar que tanto Charlie quanto qualquer outro da nossa equipe estivessem ali por razões egoístas. Estávamos promovendo a política externa e os interesses corporativos americanos. Éramos movidos mais pela ganância de lucros do que por algum desejo de tornar a vida melhor para a imensa maioria dos indonésios. Uma palavra formou-se nos meus pensamentos: corporatocracia. Eu não tinha certeza se a ouvirá antes ou acabará de inventá-la, mas ela parecia caracterizar perfeitamente a nova elite que tinha se decidido a tentar governar o planeta. Isso era quase uma fraternidade de cavaleiros justos constituída de uns poucos homens com objetivos comuns, e os membros da fraternidade mudavam de posição com facilidade e geralmente entre as diretorias de corporações e cargos no governo. Ocorreu-me que o presidente do Banco Mundial naquele momento, Robert M. McNamara, era um exemplo perfeito disso. Ele trocara o cargo de presidente da Ford Motor Company pelo de secretário de defesa sob os presidentes Kennedy e Johnson, e agora ocupava o posto mais elevado da mais poderosa instituição financeira do mundo. Também compreendi que os professores da minha faculdade não haviam entendido a verdadeira natureza da macroeconomia, que em muitos casos ajudar uma economia a crescer apenas torna aquelas poucas pessoas que se sentam nos postos mais elevados da pirâmide ainda mais ricas, enquanto não faz nada por aquelas na base a não ser empurrá-los ainda mais para baixo. Na verdade, promover o capitalismo geralmente resulta em um sistema que lembra as sociedades feudais medievais. Se algum dos meus professores soubesse disso, não admitiria, provavelmente porque as grandes corporações, e os homens que as controlam, fundam faculdades. Expor a verdade iria indubitavelmente custar o emprego daqueles professores, assim como essas revelações poderiam custar o meu. Esses pensamentos continuaram a perturbar o meu sono todas as noites que passei no Hotel Intercontinental Indonésia. No fim, a minha defesa fundamental era altamente pessoal. Eu tinha vencido com muita luta desde aquela cidade de New Hampshire, a escola preparatória. O esboço, por uma combinação de coincidências e muito trabalho sujo, conquistaram lugar na boa vida. Eu também me confortava com o fato de que estava fazendo a coisa certa aos olhos da minha cultura. Estava no caminho de me tornar um economista respeitado e de sucesso. Estava fazendo aquilo para o que a faculdade de administração me preparara. Estava ajudando a implementar um modelo de desenvolvimento que era sancionado pelas melhores mentes das assessorias de mais alto nível do mundo. Não obstante, no meio da noite eu sempre tinha de me consolar com uma promessa de que algum dia revelaria toda a verdade. Então eu adormecia lendo os romances de Lewis E. Moore sobre os pistoleiros do Velho Oeste. Capítulo 5. Vendendo a minha alma. Nossa equipe de 11 homens passou 6 dias em Jacarta cadastrando-se na embaixada americana, reunindo-se com diversos funcionários públicos, organizando-se e relaxando ao redor da piscina. O número de americanos que moravam no Hotel Intercontinental me deixou impressionado. Tive grande prazer em observar as lindas jovens, esposas de executivos de empresas de construção e de companhias petrolíferas, que passavam o dia na piscina e as noites na meia dúzia de elegantes restaurantes da moda no hotel e ao redor dele. Então Charlie levou a nossa equipe para a cidade de Bandung, nas montanhas. O clima era mais ameno, a pobreza menos óbvia e as distrações menores. Deram-nos uma casa de hóspedes do governo conhecida como Visma, completa com um gerente, um cozinheiro, um jardineiro e uma equipe de criados. Construída durante o período colonial holandês, Visma era um paraíso. Sua varanda espaçosa dava de frente para as plantações de chá que se estendiam sem interrupção por comas ondeantes e até o alto das escarpas das montanhas vulcânicas de Java. Além das acomodações, tínhamos à nossa disposição 11 veículos Toyota próprios para estradas acidentadas, cada um com um motorista e um tradutor. Finalmente, éramos presenteados com o título de sócios do exclusivo Bandung Golf and Racquet Club, e alojados num conjunto de escritórios na sede local da Perusahaan Umum Listrik Negara, PEN, a empresa pública de fornecimento de energia elétrica do governo. Para mim, os primeiros vários dias em Bandung envolveram uma série de reuniões com Charlie e Howard Parker. Howard estava na casa dos 70 e era o encarregado-chefe das previsões de carga aposentado da New England Electric System. No momento ele era responsável pela previsão da quantidade de energia e capacidade geradora, a carga, de que a ilha de Java precisaria nos 25 anos seguintes,
assim como pela sua projeção em previsões para a cidade e região. Uma vez que a demanda de eletricidade está intimamente relacionada com o crescimento econômico, as previsões dele dependiam das minhas projeções econômicas. O resto da nossa equipe iria desenvolver o plano geral em torno dessas previsões, localizando e projetando usinas elétricas, linhas de transmissão e distribuição e sistemas de transporte de combustíveis de maneira que satisfizesse as nossas projeções da maneira mais eficiente possível. Durante as nossas reuniões, Charlie enfatizava continuamente a importância do meu trabalho, e ele me assinalara quanto à necessidade de ser muito otimista nas minhas previsões. Claudine estava certa. Eu era a chave de todo o plano geral. As primeiras semanas aqui, Charlie explicou, serão para a coleta de informações. Ele, Howard e eu estávamos sentados em grandes cadeiras de palhinha no chique e luxuoso escritório privativo de Charlie. As paredes eram forradas com tapeçarias estampadas em batik ilustrando lendas épicas dos antigos livros hindus do Ramayana. Charlie soltava baforadas de um grosso charuto. Os engenheiros vão compor um quadro detalhado do atual sistema elétrico, capacidades portuárias, estradas, ferrovias, todo esse tipo de coisa. Ele apontou o charuto para mim. Você terá de andar depressa. No final do primeiro mês, Howard precisa ter uma boa ideia sobre toda a extensão dos milagres econômicos que vão ocorrer quando colocarmos a nova programação em funcionamento. No fim do segundo mês, vamos precisar de mais detalhes, e divididos por regiões. No último mês estaremos prontos para preencher as lacunas. Isso será decisivo. Todos nós vamos pôr as nossas cabeças para funcionar juntas. Portanto, antes de irmos embora, teremos de ter absoluta certeza de que temos todas as informações de que iremos precisar. Deveremos voltar para casa lá pelo dia de ação de graças. Esse é o meu palpite. Não tem discussão. Howard parecia ser um tipo amigável, com um jeito de avô, mas na verdade era um velho amargurado que se sentia atraído pela vida. Ele nunca chegará ao topo do New England Electric System se ressentia profundamente disso. Foi passado para trás. Ele me disse várias vezes, porque me recusei a comprar a linha de transmissão da empresa. Ele fora forçado a se aposentar e então, incapaz de suportar ficar em casa com a esposa, aceitaram um emprego como consultor da MEN. Aquela era sua segunda missão, e eu fora advertido tanto por Einar quanto por Charlie para tomar cuidado com ele. Eles o classificaram com palavras como teimoso, mesquinho e vingativo. Conforme se evidenciou, Howard foi um dos meus mais sábios professores, embora não do tipo que eu estivesse pronto para aceitar na época. Ele nunca receberá o tipo de treinamento que Claudine me ministrara. Acho que o consideravam velho demais, ou talvez teimoso demais, ou talvez imaginaram que ele tivesse entrado por pouco tempo, até que eles conseguissem aliciar um colaborador em tempo integral como eu. Seja como for, do ponto de vista deles, ele se revelou um problema. Howard via claramente a situação e o papel que queriam que desempenhasse, e estava determinado a não ser um peão. Todos os adjetivos que Einar e Charlie usaram para classificá-lo eram adequados, mas pelo menos algo da sua teimosia resultara da sua decisão pessoal de não ser um escravo para eles. Duvido que ele jamais tenha ouvido a expressão assassino econômico, mas ele sabia que eles pretendiam usá-lo para promover uma forma de imperialismo com a qual ele não podia concordar. Ele me puxou para um lado depois de uma das nossas reuniões com Charlie. Usava um aparelho auditivo e vivia mexendo na caixinha embaixo da camisa onde controlava o volume. Isso fica entre nós, Howard disse em voz baixa. Estávamos próximos à janela do escritório que dividíamos, olhando para o canal de água parada que circundava o prédio da PLN. Uma jovem banhava-se nas suas águas imundas, tentando reter alguma aparência de modéstia ao envolver frouxamente um sarong ao redor do corpo nu. Eles vão tentar convencê-lo de que esta economia está prestes a disparar como um foguete, disse ele. Charlie é impiedoso. Não deixe que o impressione. As palavras dele me deram uma sensação de afundar, mas também uma vontade de o convencer de que Charlie estava certo. Afinal de contas, a minha carreira dependia de agradar os meus chefes na MEN. Sem dúvida esta economia vai passar por um rápido crescimento, eu disse, os olhos atraídos pela mulher no canal. Basta ver o que está acontecendo. Aí está você. Ele murmurou, aparentemente indiferente à cena à nossa frente. Você já entrou na deles, não entrou? Um movimento acima do canal chamou a minha atenção. Um velho que descera da barreira baixou as calças e se agachou na borda da água para atender a um chamado da natureza. A jovem o viu, mas não se abalou. Continuou se banhando. Eu me afastei da janela e olhei diretamente para Howard. Tem alguma experiência, disse. Posso ser jovem, mas acabo de voltar de 3 anos na América do Sul. Fui testemunha do que pode acontecer quando se descobre petróleo. As coisas mudam rápido. Eu também passei por algumas experiências.
Ele caçou, por uma porção de anos. Vou lhe dizer uma coisa, rapaz, não dou a mínima para as suas descobertas de petróleo e todo o resto. Fiz previsões de carga de eletricidade durante toda a minha vida. Durante a Depressão, Segunda Guerra Mundial, épocas de baixo crescimento. Eu vi o que a Rota 128, então chamada Milagre de Massachusetts, fez por Boston. E posso dizer com segurança que nenhuma carga de eletricidade jamais cresceu por mais do que 7 a 9% ao ano durante qualquer período sustentado. E isso no melhor dos tempos. 6% é mais razoável. Eu fiquei olhando para ele. Em parte, suspeitava que ele estava certo, mas estava na defensiva. Sabia que precisava convencê-lo, porque a minha própria consciência implorava em altos brados uma justificativa. Howard, isto aqui não é Boston. Este é um país onde, até agora, ninguém podia nem ter energia elétrica em casa. As coisas são diferentes aqui. Ele virou nos calcanhares e acenou com a mão como se quisesse apagar a minha figura. Vá em frente. Ele falou entre os dentes. Vendaze. Não dou a mínima para o que você apresentar. Ele arrastou com violência a cadeira da escrivaninha e caiu sentado nela. Vou fazer a minha previsão de eletricidade baseado no que acredito, não em algum estudo econômico mirabolante. Ele pegou o lápis e começou a rabiscar num bloco de papel. Era um desafio que eu não poderia ignorar. Postei-me diante da sua escrivaninha. Você vai ficar parecendo um idiota se eu apresentar o que todo mundo espera, um crescimento acelerado que rivalize com a corrida do ouro da Califórnia. E as suas previsões de crescimento de demanda de eletricidade foram comparadas às taxas de Boston na década de 1960. Ele jogou o lápis sobre a escrivaninha e me fuzilou com o olhar. Exorbitante. É o que tudo isso é, você. Todos vocês, e ele agitava os braços para os escritórios além das paredes, venderam a alma ao demônio. Vocês só pensam CM dinheiro. Agora. Ele esboçou um sorriso e tocou a caixinha embaixo da camisa. Estou desligando meu aparelho auditivo e voltando ao trabalho. Aquilo me abalou profundamente. Saí da sala batendo os pés e me encaminhei para o escritório de Charlie. No meio do caminho, parei, em dúvida sobre o que pretendia fazer. Em vez de ir em frente, dei meia volta e desci as escadas, saindo do prédio, para receber o sol da tarde. A jovem estava saindo do canal, o sarong amarrado firmemente ao redor do corpo. O velho tinha sumido. Diversos meninos brincavam no canal, mergulhando e jogando água uns nos outros. Uma velha ajoelhara-se no fundo da água e escovava os dentes. Outra esfregava roupas. Senti um grande nó na garganta. Sentei-me em um pedaço de uma laje de concreto, tentando ignorar o intenso mau cheiro do canal. Precisei fazer um esforço para conter as lágrimas. Eu precisava entender por que eu me sentia tão infeliz. Você está nisso por dinheiro. As palavras de Howard ecoaram no meu pensamento várias vezes. Ele atingira um nervo exposto. Os meninos continuavam a jogar água uns nos outros, enchendo-a com as suas vozes exultantes. Imaginei o que poderia fazer. O que seria preciso para me tornar tão despreocupado quanto eles? A pergunta me atormentou pelo tempo que fiquei ali sentado, observando-os brincar na sua feliz inocência, aparentemente inconscientes do risco que corriam brincando naquela água fétida. Um velho encurvado apoiado num bastão retorcido claudicava ao longo da barreira acima do canal. Ele parou olhando para os meninos e sua face se abriu num sorriso desdentado. Talvez eu pudesse confiar em Howard. Quem sabe juntos encontrássemos uma solução. Imediatamente experimentei uma sensação de alívio. Peguei uma pedrinha e atirei-a no canal, enquanto as ondulações que ela provocara se desmanchavam. No entanto, o mesmo aconteceu com a minha euforia. Eu sabia que não poderia fazer aquilo. Howard era velho e amargo. Ele já deixará para trás as oportunidades de avançar na própria carreira. Com certeza. Ele não lutaria agora. Eu era jovem, no começo da carreira, e certamente não queria acabar como ele. Olhando para a água pútrida do canal, uma vez mais eu vi imagens da escola preparatória de New Hampshire na colina, onde eu passava os feriados sozinho enquanto os outros meninos saíam para os seus bailes de debutante. Pouco a pouco a realidade triste se estabelecia. Mais uma vez, não havia ninguém com quem eu pudesse contar. Naquela noite fiquei deitado na cama, pensando por um longo tempo sobre as pessoas da minha vida. Howard, Charlie, Claudine, Einar, tio Frank, imaginando como seria a minha vida se nunca as tivesse conhecido. Onde será que estaria vivendo? Não na Indonésia, com certeza. Pensei também sobre o meu futuro, sobre para onde eu estava me encaminhando. Ponderei sobre a decisão que me confrontava. Charlie deixará claro que esperava que Howard e eu apresentássemos taxas de crescimento de no mínimo 17% ao ano. Que tipo de previsão eu faria? De repente surgiu-me um pensamento que acalmou a minha alma. Por que aquilo não me ocorrerá antes? A decisão não era minha absolutamente.
Howard tinha dito que faria o que considerava correto, independentemente das minhas conclusões, por mais elevadas que fossem as previsões que eu apresentasse aos meus chefes, a decisão dele seria a mesma. O meu trabalho não teria efeito nenhum sobre o plano geral. As pessoas enfatizavam a importância do meu papel, mas elas estavam enganadas. Aquilo foi como tirar um grande peso das minhas costas. Adormeci profundamente. Alguns dias depois, Howard adoeceu acometido de um grave acesso de amebíase. Nós o levamos às pressas a um hospital missionário católico. Os médicos prescreveram a medicação e recomendaram enfaticamente que ele retornasse imediatamente aos Estados Unidos. Howard nos garantiu que já tinha todas as informações de que precisava e poderia concluir com facilidade a previsão de carga a partir de Boston. As palavras que ele me dirigiu antes de partir foram uma reiteração da advertência que fizera antes. Não esquente a cabeça com os números, disse ele. Não vou fazer parte desse engodo. Não importa o que você diga sobre os milagres do crescimento econômico.